Vocês se imaginariam pegando quase 500 mil reais e distribuindo para os membros da sua equipe? Temos a honra de receber 2 empreendedores que transformaram uma ideia simples em uma das consultorias mais influentes do Brasil. Primeiro empresa rica, depois empresário rico, que é a mentalidade sobre o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro da pessoa, que é a famosa separação das finanças, que todo mundo que mistura sabe que está errado, mas continua fazendo. Você saber exatamente, para onde está indo o dinheiro. Porque o que a gente mais ouve dos empresários é, tá entrando grana e eu tô perdido, eu tô no escuro. Eu falei pra você, eu falei, nossa, mas contratando um cara pra falar que ele já sabe? Não, cara, ele tá te falando que você já sabe, mas você não aplica. Se eu cobrar ela não aplica. Agora, se vocês estão aqui cobrando a gente, eu vou querer fazer a lição de casa pra apresentar pra vocês. Não dá pra mandar vocês a merda, entendeu? É tipo isso. A mulher, ele manda. Depende de quanto pagar, pode mandar também, merda. Mas aí, O Brasil não está bombando nunca. Faz 500 anos que a gente não tá bombando. E aqui a gente tem os melhores empresários, os mais loucos, a galera, porque empreender aqui no Brasil não é fácil. A todo tempo, há 525 anos, tem gente que tá reclamando e tem gente que tá bombando de ganhar dinheiro, né? E, invariavelmente, quando eu tenho algum cliente, algum empresário que fala, que o negócio tá difícil, que não tá vindo cliente, quando eu vou olhar o básico do marketing dele, não tem. Quando eu vou olhar o básico ali da gestão de vendas, não tem. Então é que as coisas estão difíceis ou é porque você não tá fazendo nem o mínimo necessário? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para um super episódio? Hoje a pauta tá quentíssima e você que tá aí nos assistindo, fique bem à vontade, se achegue, já aproveita até já se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, porque vai dar o que falar. Então prepare-se que este episódio é para você. E você tá muito bonita de berinjela hoje, viu? Muito. Berinjela. É uma berinjelinha. Era tudo que eu queria ouvir hoje, viu? Muito obrigado por isso. Quero já agradecer até a Vilambier pelo nosso eterno happy hour. Exato, eu não tô... Que, por sinal, este nosso rap não está tão rap porque não abrimos ainda a nossa cerveja, porque o horário da gravação não nos permite. Mas obrigado, pessoal da Vilambier. Um beijo pra vocês por estar conosco. Bora apresentar quem tá aqui, meu bem? Bora. Eu já vou começar com a minha leitura antes de dar aí a câmera para os nossos convidados. Temos a honra de receber 2 empreendedores que transformaram uma ideia simples em uma das consultorias mais influentes do Brasil. Alexander Avalka e Renan Kaminski, fundadores da ForBlue. Em 2014 nasceu a ForBlue, certo? Desde então, a empresa já impactou mais de 40 mil clientes em pelo menos 15 países, oferecendo soluções em gestão, finanças e estratégias para pequenas e médias empresas. Tá extenso hoje. Alexander Avalka é graduado em Ciências Econômicas, foi reconhecido em 2023 pelo G1 e pela agência Next como uma das 30 pessoas mais influentes da tecnologia no Brasil. Atualmente é CEO da ForBlue, mentor do programa Máquina de Lucros e professor no Instituto Superior de Administração e Economia. Vamos falar de Renan Kaminski, formado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Estratégica. Também foi destacado em 2023 pelo G1 e pela agência Next como uma das 30 pessoas mais influentes da tecnologia no Brasil. Como CMO da ForBlue, Renan é conhecido por sua didática singular, tornando conceitos complexos acessíveis a empreendedores de todos os níveis. Já palestrou em eventos como o Fire Festival e ministrou aulas em cursos de destaque, como o MBA Gastronomia e Food Business, do chefe Henrique Fogaça. Caramba! Juntos eles são capazes de dominar o mundo. Juntos, Alexander e Renan lideram a ForBlue com o propósito de criar um mundo onde empreender vale a pena, capacitando empresários a transformar seus negócios em verdadeiras máquinas de lucros. Gente, esse foi o episódio do Acordo Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por vocês terem vindo de longe estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu tô me sentindo mais inteligente, uma pessoa melhor, né? Não sei quem escreveu tudo isso. É tudo verdade, mas eu tô me sentindo bem. Obrigado pela apresentação. É que você não viu a minha ainda, daqui a pouco vai fazer. Fica a dica, inclusive, depois manda pra mim esse daí pra eu ler toda manhã e, né? Dá um upgrade, aí fica massa demais. Mas só uma correção, é desde 2009. 2009? E por que que... Queimaram 5 anos aí, mas foram 5 anos. O que aconteceu em 2014, que foi o marco, então, da ForBlue? Foi a mudança Fez o IPO. nome. Foi a mudança de nome.
A gente começou como Kaminski Avalka, né? Como que é? Renan Kaminski e Avalka, Alexander Avalka. E aí a gente começou a empresa como Kaminski Avalka. Por razões óbvias, a gente mudou, né? Imagina lá, acesse o site www.kaminskiavalka.com.br. Aí, em 2014, a gente fez a migração mais para o mundo digital, para o mundo online. E aí, a gente mudou o nome oficialmente para ForBlue, né? Foi a decisão mais inteligente de vocês, né? A Uma alteração das de principais, nome. uma das principais. Que normalmente é onde as pessoas se prendem com o ego delas, às vezes por questões familiares ou algo do gênero. Não engrena, às vezes, a empresa pela mudança de nome, né? Eu tinha uma... Nada contra, vocês continuam liderando, mas às vezes o tornar mais fácil e acessível o nome já é uma mudança de chave, né? Nós éramos Havaiane. Havaiane Publicidade. Aí era o nome do sobrenome da minha avó, eu achava lindo, não tenho sobrenome, mas eu achava lindo e eu quis colocar. Aí todo mundo falou assim, eu acho que é um pouquinho difícil, né, de pronunciar. Eu, não é não, mas na época não tinha rede social pra pessoa ficar procurando. Então, mas depois eu acabei mudando, virou Circulou, acho que era mais fácil, né? Mais fácil. Um pouquinho mais fácil também. Eu queria que a gente vai debruçar muito hoje pela jornada do empreendedorismo, né, dos negócios no Brasil. Acho que é mais do que necessário o momento que a gente está passando aí. Eu nunca ouvi tanto os empresários, os empreendedores reclamarem pela parte de contratação e para a parte de lucro da empresa. E, querendo ou não, é uma questão entre tantos pilares que vocês têm dentro da ForBlue que vocês conseguem auxiliar. Mas hoje, de fato, qual o olhar do empreendedor? Porque são tantas dores. A parte de contratação, a parte de equiparar o equilíbrio financeiro, aumentar os lucros, a expansão. Por onde começa? Boa. Metodologicamente, né, na nossa metodologia, a gente tem 6 engrenagens. Né? Quando você falou, tornar as empresas uma máquina de lucros, a gente criou um método chamado máquina de lucros, que tem as engrenagens de finanças, estratégia, marketing, vendas, pessoas e processos. Então, todas as empresas já têm isso girando, algumas engrenagens estão quebradas, outras são mais evoluídas, enfim. E aí, de fato, uma das perguntas que a gente mais recebe é muita coisa. E é muita coisa diferente, é muita coisa complexa. Por onde que começa? E, coincidentemente ou não, para mim você pegou as duas pontas por onde que a gente recomenda que se comece. É com o financeiro forte, né? Então, não adianta dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar o faturamento se não sobrar nada. E essa semana mesmo eu estava falando com uma empresária que ela fatura lá $500 mil por mês, R$500 mil por mês, e a reclamação dela não está sobrando dinheiro. Alguma coisa tá errada aqui, né? Então, a gestão financeira. E na outra ponta, eu acredito muito na gestão de pessoas. Porque todo o negócio, e aí alguns vão ser só eu comigo mesmo, né? Então é a sua gestão, é você melhorar como empresário, como empreendedor, mas quando você tem 5, 10, 50 funcionários, você já tem uma máquina de pessoas, e se essas pessoas não performam, todo o resto não performa. Então, se fosse pegar, sem olhar caso a caso, né? Por onde começar gestão financeira forte e gestão de pessoas forte. Eu acho que com esses 2 pilares, o resto ele começa a andar mais fácil. Quando você fala gestão financeira forte, dá até porque a pessoa ela já pensa necessariamente em ter um fluxo de caixa, em ter uma reserva para ela estar hoje sadia, que não é a principal realidade. Estamos falando, citando pequenos, né, microempresários. Mas grandes também. Grandes também, médios. Não é só os pequenos. Mas aí que tá, deixar a finança forte. O que você considera forte? Porque a pessoa ela também tem que fazer essa associação lá na conta dela, porque ela vai virar e falar, para eu ficar forte ainda vai demorar, entendeu? Taca biotônico Fontoura na empresa. Mas para você, como ela identifica se ela está forte ou não? Boa. Vamos lá, volta em 2009. Alexander Avalka, esse menino parece jovem hoje, imagina em 2009. E apesar de formado em ciências econômicas, meu sócio querido, ele nunca lidou com o financeiro da firma. Nunca, não, né? Nada. Planilha, conta do banco. Juro pra você, gente, 15, você também não, né? Pois é. Então, quando você tem um sócio, alguém tem que assumir essa bagaça, ok? Quando a pessoa é sozinha, sinto muito, é você mesmo, né? Você vai ter que fazer o negócio acontecer. Então, a gente sempre teve essa preocupação. Tem que ter um bom financeiro. Só que um financeiro forte não quer dizer necessariamente dinheiro, reserva financeira. A reserva, ela é consequência, né? Ela é quem fecha, digamos, o teto do financeiro forte. Mas desde o início, quando nem tinha CNPJ ainda, quando a gente resolveu se juntar, cara,
controle financeiro, eu comecei a fazer lá a planilha. O dinheiro estava entrando, saindo da minha conta pessoal, eu já tinha um controle financeiro pessoal, aí eu separava as finanças ali do jeito que dava, e, cara, o controle financeiro da empresa tá aqui. Tanto que a gente tem histórico da receita, do lucro, desde 2009. 16 anos, cara, muito no centavo. Então, não é uma questão de dinheiro, é uma questão do controle. O relatório financeiro. Pô, fechou o mês, você tem que ter um relatório de fluxo de caixa. Quanto que entrou, quanto que saiu, custo variável, despesa fixa, margem de contribuição, o que está previsto para receber, o que está previsto para acontecer. Então, de volta, não é uma questão de dinheiro. Então, quando a gente olha a gestão financeira, primeiro, alguém vai ter que assumir essa bucha. Para algumas pessoas, talvez como você, Tabata, não seja gostoso, não seja simples de fazer. Para o Alex... Ela passa para mim. O Alex, que é o cara criativo, para ele deu sorte, que eu gosto de fazer, né? Hoje eu já não faço mais, tem equipe para isso. Mas eu sempre fiz, sempre gostei de fazer. Mas acho que começar com o controle, é a clareza, entende? É você saber exatamente, para onde está indo o dinheiro. Porque o que a gente mais ouve dos empresários tá entrando grana e eu tô perdido, eu tô no escuro. Eu estou no escuro financeiramente, ou seja, o financeiro está fraco. E aí, com o tempo, né, somando uma gestão financeira forte, uma capacidade de venda, aí você tem uma reserva financeira, você tem dinheiro mesmo. Ou seja, se bate na madeira aqui, ficar meses sem faturar nada, né, veio uma nova pandemia, o sujeito é um comércio físico, tem que fechar a porta, bate na madeira. Ele tem lá 3, 4, 5, 6 meses de reserva financeira que ele paga todas as contas, mesmo que não entre dinheiro. Então, aí você chegou no suprassumo do financeiro forte. Mas antes começa com a parte chata do controle financeiro, do relatório, depois precificação. Na parte financeira é planilha, né? Planilha entre aspas, né? Sistemas financeiros. Mas no final das contas, seja você, seja o sócio, alguém vai ter que assumir essa bucha, por mais chato que seja. Né? Mas eu acho que tem uma coisa antes, que é mais importante, que é a mentalidade sobre o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro da pessoa. Que é a famosa separação das finanças, que todo mundo que mistura sabe que está errado, mas continua fazendo. Mas a empresa é minha. A empresa é minha. Sou eu. Mas onde que está o grande problema nisso, né? Quando a gente olha para os números da empresa com o olhar de pessoa física, a gente toma as decisões mais erradas possíveis. Porque, por exemplo, 50 mil reais hoje para uma pessoa física, mensal, é dinheiro para caramba, né? Pô, 50 mil para uma pessoa física é muito dinheiro. Para uma empresa, não. É o faturamento que 30 mil já vai para fornecedor, por exemplo. Só que se eu olho na minha conta 50 mil com o olhar de Alex, 50 mil é grana. Já dá para fazer uma viagem, comprar um carro e assim por diante. E aí, junta com isso que o Renan falou, que não tem a clareza das informações, nem que seja numa planilha, ele acaba tomando a decisão errada. Então, para mim, esse simples olhar, desde o dia 1 de empresa nossa, a gente tem a separação. Então, nosso primeiro salário, lá em 2009, em julho de 2009, foi exato R$0. Tipo, cara, a gente não tinha salário, a gente ficou uns 4, 5 meses sem nenhuma renda, vivendo com dinheiro pessoal que eu tinha de reserva e assim por diante. E só depois disso a gente estipulou um primeiro salário para a gente que foi de R$300. E, cara, à medida que a empresa ia crescendo, a gente ia aumentando o nosso salário, mas nunca o oposto, nunca boicotando a própria empresa. Então, acho que começar por essa parte, pela parte do controle, já começa a ter um financeiro mais forte. Eu já baguncei demais, voltei a bagunçar, baguncei de novo, eu já passei por todas essas fases, né? De tipo, a empresa, o dinheiro da empresa. A gente chegou uma época, tinha um caixa forte, daí começa a ficar, tá bom, o caixa tira um pouquinho. Todo empresário, ele faz essa merda, vamos assim dizer. E quando você falou da mentalidade, é impressionante como as pessoas, hoje elas têm que procurar isso, ela tem que procurar mudar a mentalidade dela. Não é só a questão de pessoas trabalharem melhores para você contratar. Primeiro ela tem que mudar a mentalidade dela. E vocês são muito bons em fazer isso da maneira que tá falando. Porque eu falo isso muito pra Tabata. O podcast, o acordo só começou a girar quando eu mudei a mentalidade minha com ele. Porque isso aqui era um hobby. Ele não tinha nenhum CNPJ. Você fazia Eu isso gravava pra bater papo e tomar cerveja. Eu tomar cerveja. E eu adorava, porque assim, era muito conhecimento. Me trazia muitos negócios. Mas eu não via ele como um negócio. E quando eu montei ele como um negócio, eu falei, opa, eu tenho um bom negócio na mão e eu posso fazer com que ele dê dinheiro. Porque quando a gente montou o podcast, a ideia era entrevistar os nossos clientes para chamar clientes para nossa agência de publicidade, isso há 3 anos atrás, e a gente começou a falar com muitos empreendedores. Aí eu vi uma dor gigante. Eu falei, cara, eu quero contar isso para outros empreendedores. Eu quero o cara que esteja assistindo na casa dele, que tem uma mercearia, uma vendinha, entenda que, pô, o Renan passou por tal coisa também, o Alexander passou por tal coisa, e às vezes esse insightzinho que ele tomou lá, ele falou, pô, cara, se eu anotar agora isso daqui, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o meu negócio. Então, o propósito nosso começou assim. E eu vi que tem muita pessoa bagunçada.
E só um adendo disso que você falou do bagunçar, em relação ao financeiro pessoal, ao financeiro da empresa, quando é sociedade familiar ou a pessoa está fazendo sozinha, é mais fácil, né? Porque agora imagina nós dois, a gente não é parente, não é nada. E tem gente que acha Não que é nada? é irmão. A gente não é sócio, cara? Não, somos sócios. Ah, tá ligado. A gente não é nada. Já achei que ia ter treta aqui já. Hoje, Não é parente aqui, né? esse é o desacordo do podcast. Tá vendo? Acabou a sociedade, Entenderam. entendeu? Então vai sozinho. Familiarmente não temos parentesco. Aí imagina, eu cuido do financeiro e aí de repente eu tô tirando por mês lá no início, né? Tô tirando 2.000, tô tirando 3.000 e o Alex tá tirando 500, que era o acordado, né? Pô, temos um problema aqui, né? Agora, quando é sociedade familiar, tá tudo na família. Então tá todo mundo gastando mais, tá todo mundo feliz, sushi, cerveja, viagem e o caixa da empresa tá minguando, né? Ou quando é a pessoa sozinha, né? É o meu dinheiro. Então, quando você tem uma sociedade separada, eu acho que é naturalmente mais fácil. Quando você é sociedade familiar ou o empresário sozinho, ele tem que ser mais disciplinado ainda. Ele tem que ter clareza. O meu salário é esse, eu recebo isso. Se a empresa lucrar uma vez no ano ou 2 vezes no ano, eu vou retirar X% desse lucro. E o dinheiro da empresa. Ou seja, a mesma política que a gente tem, e que é bastante óbvio por ser uma sociedade separada, quando é você com você mesmo ou caso familiar, é a mesma coisa. Essa é a regra do jogo, é assim que a gente trata o dinheiro da empresa. E a gente acaba não conseguindo, né? Porque, tipo, tem um caixinha lá, viu, mas vamos comprar tua coisa, não tem dinheiro. Tem dinheiro, só você não quer usar. Não, não, mas entrou tanto. Eu falei, não, mas gente, não é assim, entrou tanto não, a empresa Faturamento não é tanto. lucro. Ah, não. E lucro não é dinheiro do sócio. Exato. Lucro é da empresa. Uma Puts. parte é do sócio, né? Vou fazer Acho que a gente consultoria tá grátis dando uma... depois. É. Só que Vai acho dar- que a vai gente ter- vai uma consultoria. vai dar Vamos DR continuar hoje. depois aqui, sabe? Vai dar Na DR. verdade, a gente criou o podcast para consultorias grátis, entendeu? A gente sempre entendi, faz isso, né? E aí, às vezes, a gente acaba até tendo um desacordinho aqui, mas é muito bom. Vale a pena eu ressaltar, aparentemente parece que meu olhar tá perdido, mas a minha preocupação é para quem tá nos ouvindo e tá nos acompanhando, né? E quando eu virei e falei assim do tamanho, né, da questão de ser sólido, ser forte, o caixa dele, é porque a gente tem um público que ganha, né, fatura às vezes 50 mil. A gente transita em ambientes que faturam 200, 500, 700 e milhões. Então, vale a pena destacar porque eu acredito que ela vai conseguir extrair algum tipo de benefício estando aqui com a gente nesse episódio. Então, aproveita e já fica por aqui e já se inscreve no nosso canal. Se você chegou pela audiência, tá bom, dos meninos, fique à vontade, se achegue com o Acordo Podcast, tá rumo aos 40 mil inscritos. E não esquece de dar o like. A única dedada que não dói, eu garanto pra você. Você pode dar essa dedada, não dói, não vai cair o dedo, não vai dar choque, não vai acontecer nada. Mas o algoritmo do YouTube vai entender que você tá gostando desse conteúdo e vai entregar pra mais gente e vai ajudar o Acordo Podcast. E só aproveitando que você falou esse dedada? faturamento... Não, é dedada. Achei que ia falar. É o primeiro que vai falar. Viu, mas essa dedada... Essa dedada é onde mesmo? Só aproveitando o gancho do tamanho das empresas, né? Muita gente tem a gente chama de minhoca do capiroto, tá? Tá. Minhoca do capiroto eu estou ouvindo eles, mas no meu negócio isso aí não serve porque isso daqui. E muitas vezes é por conta do faturamento. É muito fácil falar isso quando fatura milhões, sei lá quanto. Mas eu que faturo 50 mil. E a nossa história, desde 2009, a gente não faturava milhões quando começou. Muito pelo contrário, a gente demorou um bom tempo para ter um faturamento de milhões no ano. Só que a gente nunca teve prejuízo na história. E talvez o financeiro forte, o resultado é esse, né? Mesmo com a empresa faturando 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, a gente tinha lucro. Por quê? Porque toda essa gestão a gente conseguia fazer sobrar dinheiro, mesmo com 20 mil de faturamento. Então, esse conceito do financeiro forte, ele serve para qualquer tamanho de empresa. E quanto mais se cresce a empresa, maior é o rombo, né? Porque o prejuízo de uma empresa de 50 mil é 5 mil reais. O prejuízo de uma 500 mil por ano é 50, 200 mil reais por mês. Então, só para tentar tirar essa minhoca do capiroto de quem Mas tá como ouvindo. colocar isso na cabeça das pessoas? Porque às vezes ele tem essa visão bem dentro do que você tá falando mesmo. Vocês são especialistas nisso. Não é para mim. Porque eles estão falando, porque não importa, o cara que fatura 1 milhão e tá sobrando para ele 5 mil reais, é o mesmo cara que fatura 10 e tá sobrando para ele 5, né? Não importa a questão, o tamanho, o faturamento no final ali, o que está sobrando. E eu vejo o maior erro, e eu cometo esse erro, é não ter um prolabore. Porque não importa se você fatura 50, 1 milhão, 5 milhões. Você tem que ter um prolabore. E você tem que aprender a viver. E vocês, pelo que eu escutei o podcast do Renan, então eu sei um pouco
sobre a história, vocês viveram com um saláriozinho ali baixo por muito tempo. Então, assim, como se manter assim, procurando um outro emprego ou fazendo uma outra fonte de renda para você conseguir sustentar? Porque a pessoa pensa assim, eu tenho uma empresa, mas se eu não fizer tirar 5 mil reais por mês, eu não consigo viver. Tá, e se você estivesse em outro lugar e você estivesse ganhando 3? Como que você ia fazer? É exatamente esse o princípio, né? No início, os dois davam aulas, né? Então, desde 2010, mais ou menos, 6 meses depois que a gente abriu o negócio, a gente conseguiu dar aula num programa da prefeitura de empreendedorismo, e a gente dava aula lá, recebia R$14 por hora, se não me engano. Era muito dinheiro. Tipo, um absurdo, assim. Então, fechava o mês, entrava, sei lá, R$400 a mais, R$500 a mais por mês. Só que naquela época o salário da empresa era 500. Então, dobrou o salário da empresa, né? Ganhava milão no mês. Mas era o que era, né? Então, igual e se fosse em outro negócio? Só que, óbvio, naquela época os dois estavam na faculdade ainda, eram mais jovens, né? Requeria menos dinheiro. Então, de duas, uma. Ou você vai ter uma reserva financeira, então, eu tô com 40 anos, vou empreender, cara, tenho filho, tenho isso, tenho aquilo, não dá para eu receber milão, beleza. Você vai ter que ter reserva financeira, porque quase que invariavelmente o negócio não vai poder te pagar um bom salário logo de início. É muito raro uma empresa que cresce rápido e paga bem. A maioria não. Vai aos poucos, né? Então, você tem reserva financeira, ou você vai ter que ter uma segunda fonte de renda. Né? No nosso caso, era dar aula. Outras pessoas vão, sei lá, fazer um Airbnb, vão fazer um Uber, vão fazer um bico, vão ter um segundo trabalho. Não sei. Mas, no final das contas, você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Porque, do contrário, você está sacando todo o dinheiro da empresa, a empresa nunca tem dinheiro, você nunca tem dinheiro, aí você precisa de dinheiro para crescer e fica Mas daí naquela bate na zona... crença da pessoa também de, nossa, mas eu tenho uma empresa de marketing e à noite vou fazer Uber, o que vão pensar de mim? Entendeu? Eu era esse tipo de pessoa. Hoje eu penso, sabe o que eu vou pensar? Que você tá fazendo um caixa, um alicerce sólido para você ter uma empresa de futuro lá na frente. Cara, a gente ia para as reuniões no início, sabe como? Uma bizinha que eu tinha. De bizinho. Era de bizinho, o Renan atrás... abraçando. Agarrado. A gente parava uns 2 abraçado, quarteirões da empresa para ninguém ver a gente chegando de bis e andava ali. E se perguntava, né? Estamos de ônibus, viemos de ônibus. Cara, a gente tem que entender a frase que a gente sempre leva para a nossa vida é primeiro empresa rica, depois empresário rico. Se você inverter, colocar empresário rico primeiro, a galinha dos ovos de ouro vai se acabar e você não vai nem mais ter a riqueza da empresa, nem mais ter a riqueza da pessoa física. Então, essa é a lógica. E lá no começo, quando a gente recebia um salário baixo, a nossa lógica era, todo final do ano, a gente fazia um planejamento estratégico. E aí a gente colocava, cara, a gente quer aumentar o nosso salário de R$800 para R$2.000. Quanto que a empresa tem que crescer ao longo do ano? E aí o nosso salário só aumentava de acordo com o batimento das metas que ia acontecendo. Se não batia a meta, não aumentava. Simples assim. E aí a gente foi crescendo gradativamente até o tamanho que E a empresa com caixa. E a empresa com caixa. A empresa nunca passou por problema. A gente sempre fala, a ForBlue nunca pagou um centavo de juros para banco por empréstimo nem nada. Muito pelo contrário. Nosso dinheiro está lá guardado e o banco está pagando para a gente. Então, essa é a lógica por trás. Chupa banco. Aê. Você acredita que nos dias de hoje ainda tem muitos empresários com dificuldade de pedir ajuda em acreditar em consultorias? Talvez menos, porque o conhecimento se difundiu mais, né? Hoje é mais comum. Só que daí, do outro lado, a gente tem talvez um caminho antagônico do que acontecia antes. Antes, óbvio, sempre existiram muitas consultorias, mas a visão, o paradigma do consultor é um cara que não entende nada sobre o meu negócio, que vai dar dicas genéricas, que nunca esteve na minha pele. E tem um fundo de verdade em tudo isso, mas tem o que ele não enxerga, que é um cara fora do seu negócio. Porra, que bom, né? Não está enxergando a mesma coisa que você. É um cara que tem outras experiências, é um cara que está livre da tua crença e está dizendo o que você deve fazer. Então, o consultor ou o mentor, enfim, ele tem esse paradigma. Só que hoje tem um outro paradigma que todo mundo é consultor, todo mundo é mentor, todo mundo é coach, né? Todo mundo é o guru da internet, principalmente pós-pandemia para cá. Então, todos nós que somos profissionais da área, a gente já vem com esse estigma, né? Talvez você não perceba, mas todo mundo que presta algum serviço já vem estigmatizado por natureza. Lembra que tinha uma época que todo mundo era coach? Um pouco antes, talvez, da pandemia. Acho que foi 2016, 2017, isso, por aí. O coach cresceu pra caramba, aí, estragaram uma profissão. Né? Porque todo mundo virou coach. Aí deu uma baixada. Hoje todo mundo é mentor, todo mundo, né? Então, a gente acaba que tem que lidar com esse paradigma
e quebrar essa crença. Porque, de fato, tem muita gente no mercado, tem gente boa, tem gente ruim, como em qualquer profissão. Quantos somem? Tem... Muitos somem. Pra Desaparece. Que caramba, nem no meio da pandemia, o marketing digital, os gurus da internet, ganharam um monte de dinheiro e desapareceram. Será que as pessoas desapareceram, continuam tendo dinheiro, perderam tudo, gastaram tudo pela mentalidade? Então, eu vejo hoje muito isso. E quando você fala da questão... Eu era um cara que não gostava de mentor, acho que não precisava de nada. Hoje eu admiro demais, porque eu falo assim, eu preciso. É essa pessoa que me tira dessa mesa e me leva para outra. Porque senão você acha que você sabe tudo. Mas... Porque tanto é que uma vez eu falei para você, eu falei, nossa, mas contratando um cara para falar que ele já sabe? Não, cara, ele tá te falando que você já sabe, mas você não aplica. Porque se ela me cobrar, eu não aplico. Se eu cobrar ela não aplica. Agora, se vocês estão aqui cobrando a gente, eu vou querer fazer a lição de casa para apresentar para vocês. Não dá pra mandar vocês a merda, entendeu? É tipo isso. A mulher, ele manda. Depende de quanto pagar, pode mandar também, merda. Mas se a gente vai cobrar, a gente vai. Vai, não, pode mandar, mas eu vou cobrar depois. Mas eu acho Breve que... pausa neste episódio para dizer para você que eu amo cada dia mais podcast. Só porque o meu faturamento aumentou? Não, porque ele é uma ferramenta necessária e eu quero que você, especialista, potencialize os seus resultados, sejam eles de tempo, financeiro ou de autoridade, através do seu próprio podcast. Então, se você quer saber mais, é só você preencher o formulário que minha equipe vai entrar em contato com você. Recado tá dado. Agora, editor, volta para esse super episódio. Mas eu acho que, além desse ponto, acho que o maior ponto hoje com as empresas que buscam consultoria, mentoria ou uma ajuda que seja, é muito mais o medo deles se eles vão ter o resultado. E nem se o mentor é bom ou não, mas às vezes será que eu vou conseguir colocar em prática? Será que eu vou aprender? As pessoas hoje elas têm muita autoestima muito baixa mesmo, sabe? Então, às vezes, eles estão lá empreendendo há 20 anos, 25 anos e estão no cheque especial, estão endividados. E eles acham que eles não conseguem sair daquilo, porque eles já estão vivendo aquilo há tanto tempo que eles acham que é impossível alguém vir e ajudar. E acho que, para mim, esse é o grande ponto. Acho que ficou mais fácil, as pessoas sabem que precisam de ajuda, mas elas ainda têm medo por conta disso. Bom, vocês são solução, né? É isso que eu quero que os ouvintes nos entendam. Que vocês estão aqui para solucionar possíveis dores que eles não são capazes de enxergar. Você anotou todas as que a gente precisa perguntar as nossas, né? Para eles solucionarem já. Tá chegando a planilha. Tá bom. Tá chegando a planilha, eles já vão dar uma olhada, já vão analisar tudo. Mas eu quero que vocês falem sobre a parte de faturamento, de crescimento. Hoje, o pessoal banalizou a questão de não conseguir faturar mais na empresa, né? Eu acredito que é uma máxima que a pessoa reproduz porque ela ouve, porque o concorrente fala, porque o vizinho fala, o colega fala. Tá travado, não tá entrando grana, né? Não tá entrando grana, porque, enfim... Parece que é uma máxima comum, infelizmente. Mas hoje, para vocês, como vocês enxergam o mercado? E melhor ainda, quando chega um novo cliente, como vocês mostram para ele o potencial que ele não enxerga de crescimento dentro do negócio dele? Legal. Cara, para mim, acho que quando a gente fala de economia, de crescimento, de mercado, do mundo lá fora, a gente vive sempre uma incerteza, né? E no Brasil, a gente vive incerteza há muito tempo. E esse discurso, eu faço a mentoria lá no nosso grupo, toda terça-feira, das 8 da manhã até as 9h30, eu estou lá com o meu grupo. E essa última terça-feira foi exatamente sobre isso. Eles estavam falando exatamente isso. Cara, não está crescendo o faturamento, mas eu estou vendo que é assim mesmo, né? Quando eu converso com todo mundo. Aí eu falei para eles, cara, para de ouvir todo mundo. Olha para o interno, olha para o seu negócio. Quais são os erros que você está cometendo no seu próprio negócio? E, às vezes, tem muitas coisas muito simples que os empresários, as pessoas não enxergam, inclusive a própria ForBlue e provavelmente vocês, porque a gente está tão preso que a gente não enxerga algumas coisas muito óbvias, como relacionamento com o cliente, como, beleza, eu atraio o meu público, mas chegar na loja, o meu atendente está olhando com cara de bunda ali, que não consegue dar uma atenção especial. Vou dar 2 exemplos super rápidos que eu sempre comento. Eu levo minha filha na fisioterapia, aí eu saí da fisioterapia e deixei o carro na frente de uma loja dessas motos elétricas. E eu sempre gostei de moto, de bicicleta e tudo mais, e fui dar uma olhada. E eu entrei na loja com a minha filha no colo, minha filha de 3 anos, então não tinha como não me enxergar. E uma pessoa da loja estava sentada numa das motos, olhou para mim, deu bom dia e continuou virado olhando para o celular. Daí, beleza, né? Aí entrei, continuei olhando, fiquei uns 5 minutos na loja, andei um pouquinho mais, lá no fundo tinha uma outra pessoa sentada na mesa, e essa pessoa estava literalmente assim para baixo e rolando, né?
nem precisava saber o que que era, né? Não sei se era TikTok ou Instagram, mas estava simplesmente assim. E essa pessoa não me viu. Eu saí depois de 5 minutos da loja sem nenhum atendimento. Cara, é uma coisa tão simples, do tipo, é só um oi, tá procurando alguma coisa. E aí, provavelmente, esse dono da loja tá lá reclamando que as coisas estão ruins, que o faturamento não cresce e não aumenta. Porque as pessoas não estão comprando, porque as pessoas não têm dinheiro. E o outro exemplo que eu sempre dou, esse é clássico, que é, eu moro há bastante tempo no mesmo lugar, no mesmo bairro, e eu sempre pedi pizza do mesmo lugar. Pizza dali, tal. E, de repente, no Instagram começou a vir uma outra pizzaria, começou a aparecer e, Apeteceu. Apeteceu, né? Um dia eu vou experimentar. E eu experimentei. E tava muito boa, era muito boa. E eu troquei de pizzaria. E aquela pizzaria que eu comprei há anos, que sabe meu número, sabe meu telefone, sabe Pizza qual que você qual que eu gosta. gosto, qual que eu compro, o tamanho, nunca me procurou. Faz uns 2, 3 anos. Nunca me procurou. Então, assim, existem coisas muito simples que a gente tem que olhar, que só de fazer isso você já aumenta ticket médio, já aumenta a recompra, o cliente volta para você, e novas compras, o cliente que chega lá e nem é atendido, né? Então, para mim, a gente não precisa pensar nas coisas mais mirabolantes. É o simples que funciona mesmo. Em outras palavras, quando que o Brasil esteve bem mesmo, bombando? Vocês lembram lá, capa The Economist, lembra lá, o Cristo Redentor decolando? Vocês chegaram em 2014, não lembro exatamente o ano. Cara, pô, agora vai, né? O país, porque o Brasil é sempre o país do futuro, né? Faz 525 anos que nós somos o país do futuro. E aí agora vai essa porra. Aí 2 anos depois, a mesma capa com o Cristo Redentor caindo. Caralho, velho. Então, assim, o Brasil não está bombando nunca. Faz 500 anos que a gente não está bombando. E aqui então, a gente tem os melhores empresários, os mais loucos, a galera, porque empreender aqui no Brasil não é fácil. A todo tempo, há 525 anos, tem gente que está reclamando e tem gente que está bombando de ganhar dinheiro. Né? E, invariavelmente, quando eu tenho algum cliente, algum empresário que fala, pô, que o negócio está difícil, que não está vindo cliente, quando eu vou olhar o básico do marketing dele, não tem. Quando eu vou olhar o básico ali da gestão de vendas, não tem. Então, é que as coisas estão difíceis ou é porque você não está fazendo nem o mínimo necessário? Eu não estou falando nem do avançado, estou falando nem o mínimo necessário. E aí, quando a gente vai um pouquinho além, vou dar um exemplo, você deu outro exemplo, vou dar um exemplo nosso. Falha que eu peguei na minha equipe comercial, com muito amor a ela sabe, se ela for ouvir, eu dei esse feedback para a equipe, tá bom? Mas a menina lá do meu comercial, eu ouvindo as ligações, né, fazendo auditoria da equipe comercial, a menina lá conseguiu a ligação, a SDR, né? Conseguiu a ligação ali com uma pessoa que tinha feito uma levantada de mão. Ela se inscreveu para saber mais da nossa consultoria. Aí eu peguei umas 2, 3 vezes contatos que ela não tinha conseguido falar inicialmente, ela conseguiu depois de alguns dias. Aí a abordagem dela, com muito amor, tá bom? Eu já te dei esse feedback, tá bom? Águas passadas. Oi, Tabata, tudo bem? Aqui é a fulana da ForBlue. Me diz uma coisa, você ainda está interessada na nossa consultoria? Cara, tipo, a abordagem foi quase você exatamente. ainda Tu tá. nem sabe quem é. Faltou só... Desculpa te incomodar, mas Sei lá, recebi um boleto surpresa. Tá quase desligando, quase jogando o celular embora. Recebeu um boleto surpresa, aconteceu alguma intercorrência familiar que desviou a atenção. Você Cara, vai falar, não tô. Então, assim, exatamente. Então, a própria abordagem da comercial ali já estava dando um presente para... Não, obrigado, não precisa mais. Foi só naquele dia só. Você nem lembra direito. Nem lembro do que quem é a falando, ForBlue. Nem sabe quem é telemarketing. ForBlue. Então, assim, é um detalhe, né? Só que é um detalhe que faz perder e que fique claro, ela hoje, semanas depois, está entre as pessoas que mais está conseguindo agendamento como SDR, né? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes as coisas estão acontecendo, principalmente uma empresa que tem um porte um pouquinho maior, que tem funcionários, coisas que os funcionários estão fazendo, a gente nem está enxergando. Eu treinei, eu fiz processo, tenho um checklist, beleza, mas tem um processo de conferência? Às vezes não tem, a galera tá errando, tá fazendo cagada e ninguém tá vendo. E aí você tá reclamando que não tá sendo vendo. Mas isso é legal do quê? Da auditoria, de tudo. E se não for você ter alguém que faça isso na sua empresa, porque assim, o olho do dono... eu sou meio contra aquele, o boi só engorda com o olho do dono. Ok, desde que o dono esteja lá, junto. Mas não, Porque não é só necessário olhar ficar escravo, não é né? assim que funciona. O que as pessoas... Ela não enxerga da maneira que ela tem que enxergar. Não, já ensinei eles estão andando sozinhos. O Murilo ali, meu filho aprendeu, agora ele não precisa mais fazer nada, ele já sabe, entendeu? E aí se ele erra, eu vou lá cobrar ele. Mas eu não tô atento se ele tá errando ou não. Eu não estou incentivando ele a fazer alguma coisa. E eu acho que, Renan, o que vocês fizeram com a equipe, eu acho que as coisas tem que ser o normal.
Você não chegou lá e brigou. Você explicou, olha, dessa maneira não tá funcionando. Vamos mudar para funcionar dessa forma? Vamos ver se aqui a gente consegue, vai melhorar? Então a porcentagem vai aumentar? Vai aumentar Cara, a é o conversão. caminho. Vai aumentar a conversão? É o caminho. Não era para entrar nos méritos aqui, mas eu acho necessário falar. Já teve alguns episódios que eu falei a respeito disso, pegando o gancho no exemplo que você deu de atendimento e de olhar para a carteira, para você ativar, porque às vezes ali o que você precisa é somente olhar para quem já foi seu cliente, né? Vender mais para ele. Eu já falei muito sobre cabeleireiro aqui, tá? Mulherada sempre tá ou cortando, ou escovando, ou pintando o cabelo. Eu nunca vi até agora. De repente, eu posso estar indo em pequenos empreendedores e em grandes salões eles já tenham isso daí já esquematizado. Mas ele tem um sistema que acusa daqui 3, 4 meses que a Tabata veio, ela precisa retocar as mechas, precisa hidratar o cabelo e eles entrarem em contato comigo falando, viu? Tem um lembrete aqui, você precisa retocar, melhorar o seu cabelo, já que você é loira, tal. Mulher nenhuma, fazem 15 meses que eu não vou no cabeleireiro. Mulher nenhuma, ela só vai pensar quando tiver uma data comemorativa ou ela tiver pé da vida, que daí ela quer ir pro salão para extravasar. Mas se você entra em contato, aumenta a recorrência e você já faz todinho o teu fluxo de caixa dos próximos meses, porque você sabe que você tem 20, 30, 40 mulheres loiras e vai encaixar ela dentro do mês. E mais do que isso, você pode já fazer um plano anual, inclusive. Ao invés de vender só o próximo, você tem que fazer isso ao longo do ano umas 4 vezes. Já garantido comigo aqui 4 vezes, está aqui esse valor e você já pode parcelar em 12 vezes ao invés de pagar a cada 3 meses para não pesar no caixa. E essa coisa de atendimento, eu dei aula há muito tempo atrás para uma pessoa que era... Foi eu ou foi você? Eu já nem lembro, que é da distribuidora de água. Acho que foi eu mesmo. A distribuidora de água, ele tinha esse sistema. Ele sabia quanto tempo o galão de 20 litros terminava na água na casa de cada pessoa. Ele já falava, olha só, a sua água provavelmente está acabando. Quer que eu já mande, que eu já entregue e assim por diante. Só que tem um outro ponto por trás disso, que é as pessoas, as empresas, elas vivem no que a gente chama de marketing da esperança, né? Então, você vai no salão e foi embora. E aí ela espera que você ativamente... Tomara que ela volte. Eu vou lembrar aqui de voltar. E elas ficam aguardando isso. E isso é muito mais comum do que parece. E aí, se você que está acompanhando agora e ainda não curtiu esse podcast aqui, só a sacada que eu vou dar agora já vai valer essa curtida, um comentário. Você compartilhou para todo mundo. Dê a dedada aí. Dead. Que é o seguinte. Muitos lugares têm o contato, como um salão de beleza deveria ter. Muitos não têm ainda, mas deveriam ter. Mas loja de roupa, comércio, pet shop, assim, é mais difícil. Só que como que a gente pode fazer? Um cliente nosso, ele começou a... Poucas pessoas, se você vai lá, comprei uma roupa, no final, me dá seu dado aqui, seu WhatsApp e tal, para eu manter contato com você. Ninguém vai dar. Agora, o que ele fez? Ele pegou, falou, no final do mês, eu vou fazer um sorteio de R$1.000. Quer concorrer? E é R$1.000 mesmo, tá? Pix, não é R$1.000 em mercadoria, nem nada do tipo. Poderia até ser, mas é R$1.000 em Pix. Com isso, ele conseguiu pegar, 80% do contato das pessoas e começou a se relacionar com elas. Um mercado que normalmente não tem o contato das pessoas, com R$1.000, não precisa ser R$1.000, pode ser o valor que quiser, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma pizza. Pode ser uma pizza, que seja, mas o simples fato de você sortear, você já pega o contato e você começa a manter relacionamento. E aí tem que tomar cuidado de não ser um relacionamento chato, né? Uhum. Então, nesse caso, por exemplo, um WhatsApp, você não pode ficar mandando mensagem o dia inteiro, toda hora, transmissão, assim por diante. toda segunda. Exato, tem que saber usar. Mas só o fato de você ter... Cara, só isso aumenta a recompra e assim por diante. Mas você me deu um insight pra você ver. Você deu pra galera e deu pra mim. Eu tô tentando conseguir, de alguma forma, fazer... Eu não gostei. Risada, né? Eu escutei. O Murilo ali deu risada. Isso dá um bom corte. Você deu pra galera, você deu pra mim. Ele não tá dando, ele tá fornecendo. Mas foi ele que deu, eu só tô... Foi ele que deu, Quem deu não é fui ele. eu. Você aceitou, né? Aceitei. Ele que Tá sem cerveja. isso que tá sem cerveja, imagina. Por isso que a gente não... nem fala nada. Eu tô tentando aumentar a conversão de comentários nos episódios. Eu vejo que as pessoas assistem, eu consegui aumentar os likes, mas as pessoas ainda não deixam o comentário. E claro, a gente se compara com outros podcasts grandes e fala, todo mundo comenta, e às vezes é abobrinha ou não, mas tem. E eu descobri que o algoritmo do YouTube, ele tá fortalecendo muito os comentários. Ele começa a te entregar mais quanto mais comentários você tem.
Porque vê que o pessoal tá engajando ali, né, naquele momento. E eu tô tentando achar uma saída. E você me deu agora, tipo, eu poderia pensar em todo o episódio, eu sortear algo de algum patrocinador ou algo, e eu vou escolher o melhor comentário ali, o que ele achou desse episódio. Ok, no começo eu vou ter 5 comentários, 6, só que a hora que isso pegar uma atração, eu vou ter 100 comentários de pessoas ali pra conseguir ter ganhar algo. E eu venho falando isso pra Tabata faz tempo. Todo mundo quer ser presenteado com algo. E às vezes, cara, uma mensagem do Renan, uma mensagem do Alex, que manda pra eles e fala assim, eu estou mandando. O Alexandre mandou uma mensagem pra mim, olha que legal. Então, isso que tá faltando, que é a empatia da galera. Que é o que você falou, você foi na loja, o cara tá no celular, cagou pra você entrar. Entendeu? Daí o dono reclama. Aí esse seu amigo, o cliente, pensou e falou, peraí, deixa eu anotar um sorteio. Todo mundo quer concorrer a R$1.000 no final. Sim. Pô, de graça na minha conta, o que eu tenho que pensar? Só que você tem que saber usar isso. Você não vai ficar mandando mensagem pra pessoa. Então, todo mundo tem algo pra fazer na empresa, que deve ter uma galera que tem milhões de ideias, só que o que falta? A ação. Mas, então, deixa eu só pegar um gancho aqui, porque isso que você colocou, essa linha de raciocínio, é a gente sair do modo reclamação, o pessoal não comenta, tem poucos clientes, não sei o que lá, e talvez passar, antes da ação, é simplesmente mudar a pergunta. É só fazer a pergunta do tipo, como eu faço pra galera comentar mais? Não é eu reclamar, eu sair da reclama, o pessoal não comenta. Como eu faço para aumentar o número de comentários? Pegar um outro exemplo que me veio na cabeça 2 exemplos. Por exemplo, como é que eu aumento o consumo de cerveja no meu bar? Como é que eu faço as pessoas consumirem mais? Difícil, né? Cara, ela consome quanto ela consome. Mas eu tenho 2 exemplos que para mim é uma vendedor pitbull de cerveja. Um, lá em Curitiba, depois de um treinamento nosso, eu, o Alex, o Cleiton, o Del Sorg, 2 estagiários da firma, entramos num bar depois de uma imersão que a gente deu. Eu juro pra vocês, gente, a gente não tinha sentado, chegou o garçom, abriu a garrafa de cerveja. Nem sentamos. Ele chegou e já vendeu a cerveja. Bonita, assim. Porque, tipo, é um bar, é um boteco. 4 moleques entrando, o que eles querem? Cerveja. Ele nem perguntou qual cerveja queria, ele abriu a cerveja. Era essa a pergunta que eu ia fazer. E em São Paulo, tem um bar, mas eu sei que tem mais, mas tem um bar, não lembro o nome também, não é o caso, em que os garçons, eles saem com os copos de cerveja cheios. Então, se o meu copo, o chopp, sai com o chopp cheio, se o meu chopp tá assim, o que ele faz? Ele coloca. Eu que tenho que dizer se eu não quero. E você acha que eu vou dizer que eu não quero? Vai, né? Cara, nessa brincadeira, com certeza, tanto os 2 casos fazem, na média, a pessoa consumir uma cerveja a mais na noite. Talvez 2 cervejas a mais na noite. Aí multiplica isso por 30, multiplica isso por 365 pelo número de clientes. Cara, é absurdo. Eu adoro nosso podcast porque ele começa a sair da onde eu imaginei que ia estar indo para outro lugar, mas aí a gente já está falando da parte de atendimento, porque hoje nós temos atendentes, não... na verdade, você fala tirador de pedido, não vendedores. Se você qualificasse a sua equipe para não ser tirador de pedido, ser vendedor, tá aí já a chave para aumentar fatalmente o seu faturamento. Não, mas agora eu fiquei pensando, vocês querem uma cerveja? Se vocês querem provar uma cerveja, se vocês quiserem... Daqui a pouquinho. Quem sabe? Não, porque você ficou com vontade agora? Não, também, mas eu falei, do jeito que ele falou, será que pequei errado, né? Não devia ter já aberto, oferecido, né? Então, brincadeira. Mas fica tranquilo, acho que são 5 ou 7 rótulos. A gente abre uma de cada pra você provar todas. Então, fechou. Não, mas isso daí é o que eu falo da questão do chopp também. Cara, você vê o copo do cara, o chopp, um happy hour, por exemplo, o cara já vem com o outro na bandeja geladinho. O cara, ele não vai falar não, ele vai pegar, vai aumentar. Só que eu não sei o que acontece. Vocês acham que podem falar muito mais, que com certeza vocês têm consultorias em bares, restaurantes. Eu não sei o que acontece. A pessoa, ela põe um happy hour, o meu chopp é 50% de desconto, mas ela não quer vender. Porque ela só põe porque o vizinho colocou, o outro colocou. Então, assim, os atendentes não querem vender. Cara, se eu tivesse um restaurante, um bar, com um chopp a 50, eu queria que o cara tomasse 100 chopps. Eu queria que o cara... Caramba, aquele lugar não para de chegar chopp pra mim. Não, mas você fica... parece que o cara não quer vender. O único lugar que eu fui, vou fazer merchan de graça, o único lugar que eu fui, que... A gente põe o pi, depois... 10, 15... você funhanhar, né? 10, 15 minutos antes de terminar o happy hour, passa na mesa pra perguntar se quer pedir mais alguma coisa relacionado ao desconto. Seja caipirinha, seja chopp ou porção. E já lançar na comanda com desconto foi o Coco Bambu. Foi o único lugar que eu vi fazendo isso. Até hoje. Acabando, a gente tem 15 minutos. Tá acabando, você quer mais alguma coisa? Eu já lanço vender mais 2 chopinhos, 3, 4.
Até Enfim. porque tem a ancoragem que depois você não vai pedir depois, porque você sabe que você podia ter pago um pouquinho antes, menos, né? Aí depois você não vai pedir, então tem que ter isso mesmo. Bom, eu acho muito válido a gente estar falando de possibilidades e eu quero que vocês falem exatamente sobre como funciona isso no trabalho de vocês. O que a Fórmula pode trazer de solução para essa galera? Exato, porque o que a gente quer aqui é fazer com que desembace o óculos do povo e eles vão em busca do que eles tanto reclamam, que é aumentar o ganho deles, aumentar o faturamento, é expandir a empresa, é contratar mais pessoas, é abrir outra loja, enfim, hoje vocês estão aqui para isso. Eu estou aqui, batalhando para minha audiência saber que ela pode mais. Mas vamos desembaçar o óculos delas? Vamos. Desembaça isso, show. Desembaixo aqui. A ForBlue, ela consegue trabalhar nessas questões assim, porque o grande conceito de máquina de lucros, ela vem exatamente do conceito de máquina, que é, cara, as engrenagens elas vão estar conectadas para funcionar. Então, igual esse podcast. As pessoas só estão nos ouvindo porque todos os cabos estão conectados no lugar certo. Inclusive, o Murilo lá descobriu um cabo que não estava no lugar certo um pouquinho antes. Senão, vocês não estariam me ouvindo neste exato momento, que era justamente o meu microfone. Então, as engrenagens precisam estar conectadas. O que a ForBlue faz não é atuar somente em uma engrenagem. Não adianta nada eu ajudar na parte estratégica do negócio se depois ele não tiver como fazer a parte de marketing, se depois ele não tiver... trabalhamos as vendas, aumentamos super bem as vendas. Aí você trouxe a parte de atendimento. Aí o atendimento é uma porcaria, é aquela que você entra na loja, a pessoa não dá nem um oi. Então a gente atua literalmente em todas as engrenagens. Como que a gente atua nas engrenagens? A gente tem todo um acompanhamento de um ano, onde mensalmente a nossa equipe se reúne com cada empresa, detecta qual que é a prioridade daquele mês. Então, naquele mês, a prioridade é essa daqui. Pode ser marketing, pode ser comercial, pode ser vendas, pode ser processos e assim por diante. E dentro daquela prioridade tem um plano de ação. Aquele plano de ação é o que aquela empresa precisa fazer. E nesse o que a empresa precisa fazer, tem aula, tem ferramentas e assim por diante. E todas as dúvidas que surgem, tem a nossa equipe para ajudar e tem a mentoria que acontece comigo toda terça-feira, onde, Alex, eu estou querendo implementar essa parte aqui do meu marketing e pensei em fazer isso daqui. O que você acha? E aí a gente troca uma ideia, a gente vai conversando e eu ajudo a ir para o caminho, testar e assim por diante. E nesse processo, ao longo de um ano, a gente consegue estruturar todas as engrenagens para ela ser uma máquina de lucros, ou seja, lucrar. Tanto que em contrato a gente coloca uma garantia de aumento de lucro, que se não acontecer esse aumento de lucro, a pessoa pode pedir o dinheiro de volta, inclusive, do programa, de tanto que a gente confia nesse processo. Então, basicamente é isso. E o que ataca primeiro das engrenagens, aí depende de cada caso. E aí o que a gente conversou aqui no início, basicamente a gente inicia pelo financeiro por pessoas. Então, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui neste momento, provavelmente está reclamando de algum funcionário nesse momento, às vezes reclamando do sócio, que acontece também, né? Que a gente não pode... Né, Eu não posso reclamar do sócio. Ou, eu também não. Eu sou muito observadora, né? E na nossa relação com vários empresários, eu me deparo com uma equipe que reclama do empregador. Ou seja, ele não honra aquele que paga as contas dele. E reclama. Mas... E reclama e tá lá, tá? Tá lá 5 anos, 10 anos, mas tá lá. Tá lá. Gente, E de quem é a culpa será que a minha equipe tá reclamando da gente? Deixa eu olhar lá no fundo do olho. me passa alguns contatos, deixa eu fazer amizade e depois eu te falo. Beleza. Isso faz um Agora não dá, agora os caras vão saber que você é um cliente oculto. Mas por que acontece isso, né? E é legal que a gente entra nessa engrenagem de pessoas, né? E provavelmente a gente vai ficar umas 5 horas agora falando sobre isso, porque tem muito ponto a conversar. Mas o que acontece é que hoje os colaboradores, os funcionários, e eu estou falando de uma forma geral, os funcionários, eles são obrigados a trabalhar por uma questão lógica de vida, eles precisam de dinheiro, só que eles não se enxergam no mesmo time que o dono. E na visão deles, eles estão enriquecendo os donos. Na visão é essa que acontece. Tanto que viralizou um post meu no Instagram que era justamente sobre isso. O que mais viralizou eram os colaboradores justamente falando sobre isso. E do outro lado tem o empregador, o dono da empresa, que é obrigado a contratar pessoas porque sozinho ele não dá conta. Então percebe que os dois estão numa relação de obrigação e não numa relação de cooperação.
Quando a partir do momento que você entende que os dois estão jogando o mesmo jogo e que se o time for campeão, todo mundo ganha, pô, aí o jogo começa a mudar. É claro que, às vezes, a gente comenta de algum colaborador na ForBlue, e olha que a gente tem uma equipe maravilhosa, cara, uma cultura forte pra caramba, mas é claro que, eventualmente, a gente reclama, fala de algum ponto, e é claro que, eventualmente, falam da gente também. Natural de relação, assim como a gente também... Marido reclama de mulher, tá tudo O certo. seu, normal. o seu vídeo da cultura é um dos vídeos que eu mais, cara, falei, cara, isso aí que pega no... Mas ele pega dentro mesmo, pra quem tá no momento de entender as coisas. De entender as coisas. Porque a cultura, só desculpa te cortar, a cultura da empresa, Esse é cara... seu, fica à vontade. é bom. Fica tranquilo, cara. Eu sou seu convidado aqui. Não, matou Não, é o que corte a dele. gente trata bem, não, mas fala. Matou o Mas corte só dele. emendar depois. Juninho, é fácil, só prepara emendar. já. de vídeo que se Emenda, vira. emenda. Não, isso é o cara, o Juninho que se vire. Mas as pessoas não têm uma cultura. E eu achei muito bárbaro que eu escutei o podcast de vocês, volto a falar, a cultura de vocês é muito forte. E a gente consegue fazer isso no home office, hein? São mais de 50 pessoas hoje trabalhando no home office. Tem muita gente que eu nunca vi pessoalmente. Tem gente morando pelo Brasil afora e até fora do país. E a partir do momento que você consegue colocar todo mundo no modo de cooperação e de equipe mesmo, as coisas fluem melhor. Porque hoje, se o meu colaborador hoje bate a meta que ele tem para bater, a gente vai lucrar mais. Só que ele não está enriquecendo o Alex e o Renan. Ele está enriquecendo todo mundo. Porque a gente tem uma política de distribuição de lucros lá dentro que vai para todo mundo. Então, a gente pega 20% do lucro da ForBlue a cada 6 meses e reparte com todo mundo da equipe. Então, você não acha que os colaboradores querem que a empresa lucre cada vez mais? Hoje, quando o colaborador não tem isso, ele fala, pô, eu vou lucrar para quê? O que eu vou ganhar? Vou ganhar um bombom no final do ano? No nosso caso, não. Se a ForBlue lucrar mais, cara, vem uma fatia de bolo a mais para mim. E, cara, a gente está falando de 20% do lucro. É grana pra caramba. Será que eu posso falar os valores aqui? Pode. Sei. Faz assim, ó. Pode. Vou pedir pro segurança pegar a gente aqui na porta. depois. Fio, eu já falei que vocês foram sequestrados já. Ah, vocês a não gente já- perceberam. tô É que achei. bunker aqui. Você não viu onde a gente veio aqui? a Na gente- verdade, ela tá conduzindo pra você falar os valores pra saber quanto que a gente pede. Entendi. A gente distribuiu 25 centavos pra galera. Foi ótimo. Nos últimos 2... Espera. Antes dele falar os valores, deixa eu dar um passo antes. Só pra... Só pra causar- Só pra manter a retenção aqui. Para Espera tudo. aí, vai segurar aí. Porque você falou, muitas vezes o colaborador ele reclama do dono da empresa, né? Ele não está honrando. E o Alex perguntou, mas será que é um problema do colaborador ou será que é um problema do próprio dono da empresa? E eu tenho um estilo de liderança... A ForBlue, na verdade, tem uma cultura muito transparente, muito aberta, né? Então, primeiro, eu sei que eu tenho meus erros, meus problemas, minhas falhas. Então, por exemplo, na primeira reunião que a pessoa tem comigo, regras do jogo, eu falo bem diretamente. Fulano, olha, eu tenho um pequeno problema que você precisa saber, que o Renan, eu sou meio babaca. Eu sou meio cuzão. E não é maldade, não é um babaca... Mas é do tipo, 7 horas da noite do domingo, o Renan viu um anúncio errado, tava tudo certo, mas ele viu um anúncio errado, ele vai mandar lá no chat da empresa, ele não vai dizer boa noite, não vai dizer bom dia, não vai dizer nada, só vai apontar aquele erro. E não é nada pessoal, é só meu estilo. Eu vejo cagadas, eu vejo erros por onde eu passo. Então eu já deixo claro. E aí, por exemplo, na área de marketing, cara, às vezes a gente muda as coisas e muitas vezes eu vejo o líder, o gestor, ele tentando passar como se estivesse tudo bem. Sabe, tem um elefante branco na sala e ele tá ignorando o elefante. Eu falo, galera, eu sei que é uma bosta, eu sei que ninguém quer isso, é o caos, tiro, porrada e bomba, me desculpem por isso, mas se embora a gente vai fazer acontecer. Ou seja, eu já falei sobre o que eu sei que ele vai reclamar, entende? E aí tem muita gente que tá tentando parecer, tá tudo cristalino. E aí o colaborador, todo mundo baixa a cabeça, o gestor vira as costas, todo mundo vai ficar falando mal. Agora, se eu já me adiantei, se eu já quebrei a objeção, né? É uma mistura de liderança até mesmo com marketing e persuasão da própria equipe. Se eu já quebrei as objeções que eu sei que eles vão ter, se eu já trabalhei esse problema, não tem mais muito o que falar, né? Vai dar uma choramingada um pro outro e bora trabalhar. Né? Eu quebro. É uma forma de quebrar esse chororô entre os colaboradores. Então, muitas vezes, o empresário ele não está sabendo liderar, ele não está sabendo colocar a galera nesse mesmo barco. E aí ele reclama, ninguém... Mas já começa de cima, né? Já começa a partir do empresário próprio erro. Enfim, só para
para fechar esse ponto. Agora diz, Obrigado. quanto de Assim dinheiro... como o Danilo, você cortou o corte, aí vai... Já aprendeu rápido. Nem vou falar mais. Próximo assunto. Não, vai. agora você teve tempo de pensar no corte completo. Começa aqui, ó, gancho. Você fez a conta. 3 Olha segundos pra de câmera, manda gancho. beijo e tchau. Beijo, tchau. Você tem 3 segundos para prender a atenção do cara e aí... Vai, capricha. Pô, 3 segundos aí é muita pressão ao vivo. Joga aquele olhar não. 43, assim, aquele olhinho assim meio fechadinho e vai. Tipo assim, Fala bem pertinho do microfone. bem pertinho. Cara, nos últimos 2 semestres acumulados, a gente compartilhou com a equipe quase R$500 mil de lucro que a gente teve nos últimos 2... Porque a gente compartilha a cada 6 meses, né? Então, a gente pegou a cada 6 meses e compartilhou. Juntando os dois, quase R$500 mil que a gente compartilhou com a nossa equipe. Isso com a equipe inteira? Com a equipe inteira. Todo mundo. Deixa eu fazer um sem exceção. gancho melhor aqui. Faz. Vamos ver se vai ser melhor, né? Talvez não seja melhor. Eu tento também depois. Eu tento Aí você depois. faz o gancho Eu também, faço. pô. Vocês se imaginariam pegando quase R$500 mil e distribuindo para os membros da sua equipe? Ah, foi melhor, hein? Trouxa. Foi Pega bom, essa. foi bom. Agora, editor de Mais vídeo... do que isso, né? R$500 mil que poderia ir literalmente para o seu Nosso bolso, Porque é exatamente. distribuição de lucros. É aí que Tá comprovado que o Alexander sai dando pra geral mesmo, né? Tá aqui lá, vida. Não, Deu liberdade. pra geral. Essa parte dá para cortar. mas essa parte dá. Mas Só a dedada que não. A dedada a dedada deixa. Mas ó, é legal agora, você faz a sua lição de casa aí. Se eles falaram que eles dão 20% em 6 meses, o tanto que ele deu, quantos funcionários tem? 50 e Faz a conta aí, vê quanto cada um ganhou e quanto a Dorme empresa com esse fatura. barulho. Calma que não é tão simples. Não é assim. tão Não, simples deixa assim. os caras fazer conta. É simples assim que é compartilhado, mas não é compartilhado por igual, né? Exato. Porque cada um tem um peso, aí tem toda uma lógica por trás onde a distribuição Mas é legal acontece. vocês falarem Mas isso. todo mundo recebe, todo mundo, sem exceção. Por quê? Engrenagem, lembra? As engrenagens precisam funcionar. Para minha empresa lucrar, todas as áreas precisam funcionar. Não é só o marketing, não é só o comercial, são todas as áreas. Agora uma pergunta polêmica, já que você perguntou. Todo mundo, inclusive vocês. Todo mundo, inclusive a Porque gente. vocês são funcionários. Exatamente. Porque a gente tem a função de funcionário dentro da empresa. Eu exerço a função de CEO. Então, eu recebo dentro dessa distribuição como CEO. O Renan, como CMO. A gente tem mais sócios na empresa. A gente tem mais de 10 sócios na ForBlue. Eles têm as suas funções. Eles recebem sobre a sua função. Essa divisão ela é a PLR, né? Participação de lucros e resultados. Aí, depois disso, vem a distribuição de lucros, que daí é só os sócios, Sim. tanto nós dois quanto os outros, que recebem, né? Mas essa é a participação. Se eu não tivesse um papel ativo na empresa, fosse só sócio, eu não teria. Mas como eu sou CEO, eu E tenho. só um disclaimer aqui para os ouvintes. Na nossa política, a gente pega hoje 20% do lucro operacional e divide de acordo com algumas regras, tá? Tá. Mas esse é um número bem agressivo, tá? Então, você que está ouvindo isso, não tire esses 20% Meio milhão como padrão, tá? É um número bem agressivo. Então, assim, tem que se fazer conta, tem que se avaliar, mas o princípio da coisa é... Lembra, o Alex, mais cedo, ele falou, pô, muitas vezes o empresário, ele está sentado de um lado da mesa e o funcionário está sentado do outro lado da mesa, né? Na cabeça do funcionário empresário rico, filha da puta, cuzão, tô trabalhando pros outros ficarem Comprar ricos. a Ferrari dele. Exatamente. Agora, se ele sabe que se a empresa gera muito lucro e uma parte desse lucro vai para ele, quer dizer que se essa bagaça lucrar muito, eu vou ganhar mais dinheiro. E na média, mais ou menos, no ano passado, algumas pessoas ganharam, por exemplo, 2 salários a mais. 1,7, 1,8, 2 salários a mais no ano. Ou seja, receberam o 13º, 14º e 15º. Agora, e aí a provocação que a gente sempre faz imagina se tivesse lucrado o dobro e recebeu o 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, né? Então a gente começa a colocar a galera no mesmo barco porque a gente está distribuindo uma parte do Isso resultado. vocês, com a consultoria, vocês ajudam as empresas a montar esse ecossistema, vamos supor. Também. Ele não ajuda. Na verdade, ele move a pessoa a entrar em ação e parar de ficar estagnado. As pessoas estão erradas em alguns momentos em empresas, porque antes tinha a questão do metas, né? Tem que bater a meta, porque você tem Dobra que a meta vender depois. a meta, isso. E as pessoas não vê depois esse lucro. Porque ele fala à empresa, não, você tem que vender 10 carros esse mês, e se você não vender 10 carros esse mês, você vai perder seu emprego. Não é tipo, se você vender 12 esse mês, você vai ter... Vai ganhar isso. Você vai ganhar isso. Então, é o que você falou, volta na pergunta.
do jeito que você conduz essa pessoa. Porque você já chega pressionando ela, fala, você vai perder o emprego, qual a motivação que ela vai ter de vender mais? Eu tô me esforçando demais e eu adoro quando o podcast tá assim. Porque eu tenho agora uma coisa pra falar pra você, uma pra você, uma pra você, e eu tô segurando pra não perder. Bem que não é pra mim. Manda. Pra você, Não, tem pra primeira você coisa. também, ó. Não, pra você, primeira coisa. As pessoas não sabem contratar, as pessoas não sabem nem passar a questão de meta e ser uma meta completamente atingível, humana e que faça com que o vendedor dele queira se superar a cada mês. Primeira coisa, daí depois, se eles quiserem, eles pegam essa bola e falam a respeito. Quando você estava falando da parte de pessoas, de gestão, de conversar, de deixar muito bem claro como é que funciona. Os gestores, os gerentes, enfim, as pessoas que estão num cargo, né, liderando uma equipe, elas, às vezes, elas querem apenas ser queridas. Elas não querem fazer um excelente trabalho. E eu me recordei quando eu fiquei 2 anos numa clínica médica e fui puxada para liderar e de 236 consultas mês passamos para 900. Uau. Por quê? Você tá errado, a contratação não é isso, muda aqui, muda aquilo. Então, tudo começou a mudar. Só pergunto se eu era querida. Não era. E eu não estava preocupada com isso. Mas eu era humana. A necessidade, a doença, o que um precisava, a questão de horário, flexibilidade, banco de horas, podia contar comigo. Mas eu não era a pessoa para ficar tomando um cafezinho, comendo bolo e dando risada. Entende? Então, acho que é isso que a pessoa tem que entender, o papel dela de liderança. E para você, daí a gente já vê quem é que fala, só para não perder essa bola. Tudo muda quando você muda. Então, no papel do empresário para o funcionário que fala mal, cabe a gente mudar a cabeça do empresário para ele mudar a atitude com este funcionário ou simplesmente que cortem as cabeças e vamos começar novamente do jeito certo? Porque eu vejo muito refém aí, o empresário que tá refém. Já faz tanto tempo que eu tô com essa pessoa, imagina se ela sair, vai ser pior, entendeu? Agora vocês que briguem... Abrimos a caixa de Pandora. Agora que vocês que por briguem... ordem alfabética. Gente, eu adoro, minha cabeça fica assim, ó. Eu adoro demais. Obrigada por Por ordem isso. alfabética vai você. Não, mas como ela citou eu primeiro, vocês entenderam que lá no começo do podcast, a pergunta, você gosta de trabalhar com ela? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Não é querida. Não é querida, né? Eu Querida. sou ótima. É ótimo, então você é boa. Vai pra vocês. Tu quer começar pelo querido ou quer começar pela cultura? Deixa eu começar pelo reset, que daí É depois porque cai eles bem podem no... até responder da meta. Porque assim, acho que aí cai na questão de processo seletivo e de meta, o que eu vou falar, e depois traz para cá. Começa sempre com a gente. A gente sempre fala assim, toda vez que você aponta para um funcionário e reclama de alguém, de algum funcionário, você está reclamando de você. Porque foi você que contratou, foi você que treinou ou não treinou, é você que não dá feedback ou dá e dá errado e não funciona, e que permite que essa pessoa esteja lá. Então, sempre começa com a gente. E aí, esse começar com a gente começa exatamente pelo reset cultural. Vocês falaram de cultura, a cultura é forte, a cultura da Fórmula é forte, assim por diante. O que é, tentando falar da forma mais simples possível, o que é o reset cultural? É eu tirar tudo aquilo que eu não concordo que acontece na minha empresa e colocar tudo aquilo que eu não concordo de comportamentos, né? Tudo aquilo que hoje acontece de comportamentos, fofoca, chegar atrasado, ficar de picuinha, tudo que eu não concordo eu tenho que tirar e colocar coisas que eu quero que tenha. Por exemplo, postura, proatividade e assim por diante. Nesse formato, o que vai acontecer? Eu vou perder um monte de pessoas. Se os colaboradores mudarem a chave da cabeça deles também e eles mudarem, show de bola. Aí faz sentido e ele permanece. Se ele não mudar, cara, tchau. O lugar dele não é mais aqui, porque a gente não vai mais permitir esse tipo de situação. Só que daí cai o papel da liderança. Porque não adianta nada eu falar, a partir de agora a gente não vai mais tolerar atraso, não vai tolerar mais corpo mole, mais fofoca, reclamação, isso aqui não vai ser mais tolerado, a gente vai ter que ter esses comportamentos. Semana seguinte, a pessoa chega atrasada, eu não faço nada. Semana seguinte, a pessoa começa a reclamar, eu sei que fofocou sobre o outro, eu não faço nada. Então, a partir do momento que eu permito isso, aí é o meu papel de líder, aí a mudança não vai acontecer, o reset não vai acontecer. Então, começa da gente, vai para esse papel e vai para a liderança. E aí, liderança, a partir de agora vai acontecer desse jeito. E o Bernardinho fala uma frase muito, muito parecida com essa que você falou, que é, eu nunca fui amado pelos meus jogadores.
Porque eu tava forçando eles até o máximo. Só que a gente ganhava títulos. Tipo, e é isso. E esse é o jogo. Claro que a gente pode ser amigo, depois a gente pode ir pro bar, tomar uma cerveja, ou tomar um suco de cevada, mas aqui no trabalho, cara, eu vou exigir o máximo de você. É interessante que você falou isso. Procura qualquer literatura, pergunta para o ChatGPT, para quem você quiser. O que é ser um bom líder, né? Ou quais as características de uma boa liderança. Em nenhum lugar vai estar escrito ser amado, ser amigo, ser legalzão, né? Ser o mais querido de todos. Não tá. Em nenhum estudo de liderança está isso. Se você conseguir, lindo, maravilhoso. Mas o que vai estar escrito sobre liderança é aquela pessoa que consegue inspirar, conectar as outras pessoas em prol de um objetivo comum, que consegue extrair o melhor dos outros. E aí tem gente que consegue fazer isso tomando cerveja com a galera no final do dia ainda assim. Tem gente que não vai ter essa pegada. E quando a gente fala de performance, né, de alta performance, cara, todo mundo vai estar sob pressão. Né? Tem uma analogia que diz que a diferença entre o diamante e o carvão é a pressão. Né? O composto deles é o mesmo, só que o diamante ele se criou perante tipo, sei lá, centenas de milhares de PSI de pressão. Enquanto o carvão, não. Um você bota na fogueira para fazer churrasco, o outro vale milhões de dólares. Então, para a gente construir algo, a gente precisa de pressão. Logo, se o teu time está sendo pressionado, na verdade, eles estão tendo um privilégio de estar sob pressão para construir algo grande. E quando a gente fala de liderança, não adianta. Se você está lidando sob pressão, cara, não é amorzinho na maioria das coisas. Mas tem que ser muito humano, porque são pessoas, né? Ou seja, às vezes a pessoa vai ficar doente, às vezes a pessoa vai ter um problema de família, vai ter filho, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, nós somos muito humanos, mas, ao mesmo tempo, a gente não é o amorzinho, né? Não é o legalzão. E, muitas vezes, o empresário ele entendeu isso. Algumas vezes não, tá? Tem muito empresário que não entendeu isso. Mas, algumas vezes, ele entendeu isso, mas, por muitas vezes, o líder dele não entendeu. Então, quando ele já tem uma camada de liderança, o líder dele ele quer ser o amigão, sabe? Ou seja, a liderança que é a ponte entre os sócios e os funcionários, né? Ele também não é pago para ser o melhor amigo. Mas na cabeça dele, muitas vezes ele saiu de baixo, virou um líder, ele quer ser o amigão. E aí a coisa não funciona. Por quê? Porque ele não está fazendo o objetivo da liderança, que é fazer todo mundo alcançar um objetivo. E fora que os empresários, eles não sabem elencar as principais competências de um gerente para ele poder desempenhar bem o papel. Porque daí eles viram e falam, eu não tenho um gerente bom, o meu gerente não sabe fazer isso. Mas peraí, você está cobrando da pessoa errada. Você deu o cargo para a pessoa, mas você não sabe se ela está qualificada, de fato, para exercer aquela função. Mas é que muitas pessoas não entendem a questão da gerência. Às vezes o cara fala assim, você é o gerente do meu bar, já que a gente tá falando do bar. Você é o gerente do bar. Aí ele acha que o gerente ele tem que limpar o banheiro, o gerente ele tem que ver se a menina pôs o papel. Não, cada aí. Não é bem assim. Por quê? Porque não existe uma cultura, não existe um processo, não existe nada dentro daquela empresa para fazer com que isso aconteça. Então, assim, eu acho que hoje, esse episódio pra mim, eu posto, acho que esse é o 215 que a gente tá gravando. E cada um, cara, eu monto uma pecinha, como se fosse um Lego na minha cabeça. Eu falo assim, caramba, porque isso aqui pra mim é o MBA. Sabe, as pessoas que estão em casa souberem aproveitar o podcast, não precisa ser só o acordo, não. É tudo que está na internet. Você muda o seu jogo, você muda a sua vida escutando outras pessoas. Por quê? Quem tá aqui não é bonitão que tá falando que conseguiu alguma coisa que fatura milhões. Existe o Renan e o Alex lá de trás, o cara que começou tudo isso. Então, é igual esse cara que tá aqui assistindo a gente, que ele tá começando lá a empreender da maneira dele. Ou o Danilo e a Tabata, lá atrás, não começou com um podcast. Teve empresa, teve tudo. Então, tudo isso as pessoas têm que entender. Que não é do dia pra noite que acontece. Muitas vezes as pessoas acham que é assim. Caramba, olha o Renan e o Alex. Caramba, lembro deles lá comigo, lá em Curitiba, agora os caras estão milionários. Não, do nada, hein? Do Neida, né? Não é. Existe todo um processo. E hoje, assim, como as pessoas podem contratar vocês? Eu sei mais ou menos, mas eu quero que vocês falem. Qual que é o formato de vocês? Vocês vão na empresa das pessoas? É só online? Existe um high ticket ali melhor? Não? Ou qualquer empresa pode começar com a ForBlue? Tá. A gente fala que a gente tem soluções que vão de R$1.000 por ano a R$180 mil por ano.
Então, para algum bolso, alguma solução vai existir. Então, como o Alex falou, o nosso objetivo é transformar a empresa numa máquina de lucros. Uma empresa que lucra mesmo em tempos de crise, que cresce as vendas de forma consistente, que funciona mesmo quando o empresário está de férias. Então, hoje, o nosso principal programa é o programa Máquina de Lucros, que é um acompanhamento de 12 meses, que tem várias entregas dentro desse acompanhamento, né? Então, como o Alex comentou, reunião individual, tem programas de aceleração, tem mentorias semanais, mentoria para líder, formação de líder. Treinamento para o colaborador, a gente Treinamento atua para com o colaborador também, justamente para colocar todo mundo no mesmo jogo, né? Então, nesse produto que hoje é o produto principal, a gente trabalha nas 3 camadas do negócio. Os sócios, os líderes e os funcionários. Então, esse é um produto que já tem um ticket um pouco mais elevado, né? Geralmente são para empresas mais estruturadas, que já tem pelo menos aí 10 funcionários ou mais na média, tá? Tem gente com menos, tem gente com muito mais, mas só para ter uma dimensão. No outro extremo, a gente tem cursos, tem N cursos de R$50, de R$1.000, de R$2.000. E no outro extremo, a gente tem o Conselho For Blue, que aí tem um acompanhamento mais próximo, meu e do Alex, e que quase que a gente não vende. Na verdade, a gente se esforça para não vender porque não é escalável, né? Então, tem alguns formatos, tem o Yampa, que é o nosso software financeiro, por exemplo. Então, alguma solução para melhorar a gestão a gente vai ter, né? Seja gestão financeira, gestão de pessoas, processos, estratégia, alguma coisa desde curso até um acompanhamento mais individual. O Yampa, pelo que eu vi, vocês criaram um concorrente para vocês mesmos, né? Isso eu acho super legal. Quando o empresário ele chega nesse nível, é muito bom, cara. Porque você fala assim, eu preciso melhorar em ambos os lados, né? Tipo, arrumei uma solução aqui, deixa a floorboard de lado e agora eu vou investir nesse que é a bola da vez. Eu achei super legal a história dele. O objetivo do Yampa foi quebrar a própria For Blue. A gente tinha a consultoria financeira, cara, se não for a gente, alguém vai criar algo que vai quebrar a nossa consultoria. Então, por que não a gente, né? Daí a gente pegou toda a nossa bagagem de experiência, expertise do financeiro e transformou isso em uma tecnologia. Então, hoje a pessoa pode ter a consultoria financeira? Pode. Ela precisa? Em tese, não, porque o Yampa já faz tudo sozinho. Então... Eu enxergo vocês de uma ponta a outra, conectando, né? Deixando completamente assim... Completamente completo. Mas ficou exatamente assim. Um belo slogan, completamente completo. É bom. Redundância, fator, 10. Mas vocês estão completos. Hoje vocês enxergam que ainda tem mais alguma jornada, algum caminho a trilhar? Dá para colocar mais produtos? Falta alguma coisa hoje na empresa? Vocês já detectaram isso? Meu Deus do céu. Tem toda uma jornada, né? A gente sempre, quando a gente faz os nossos treinamentos, muitas vezes a gente faz um exercício de definição de metas, né? Meta de faturamento, meta de lucro. A gente coloca lá, escreve a tua meta, teus números hoje, né? De uma forma geral. Coloca uma meta daqui a 2 anos, coloca uma meta daqui a 4 anos. E a gente faz um experimento que pega essa meta que você colocou de 4 anos e multiplica por 2. Ou seja, dobra a tua meta ousada. E aí, geralmente, o pessoal chega num número que dá aquela assustada, né? Para muitas pessoas, será que dá? E aí, a nossa provocação é que, em 99% dos casos, tem alguém que hoje já fatura isso. Seja na sua cidade, no seu estado, no Brasil, em algum lugar do mundo, tem alguém que hoje já faz isso. E a gente tem, né, concorrentes, né? Co-competidores, alguns são co-competidores, outros a gente simplesmente não gosta mesmo, que faturam 10 vezes mais do que a gente. Então, em termos de tamanho de negócio, tem toda uma jornada, tem toda uma escalada. Para o que a gente está olhando hoje como produto, eu deixo o Alex falar, integrar a inteligência artificial dentro das soluções. Porque, não sei se vocês perceberam, para a gente, pelo menos, é a primeira vez que a gente está no início de uma onda e a gente está surfando a onda. Teve a onda... N ondas, né? Mais recente, a onda quando surgiu Microsoft, Apple, né? O início da era computacional, aí depois o início da internet, enfim, talvez outras ondas menores, e agora a inteligência artificial é a onda inegável do momento. E a gente está no nível de maturidade de, a gente não vai criar a onda, mas dá pra gente surfar. Dá pra surfar, não. Essa onda, dá pra gente se transformar, né, escalar um negócio a partir de algo que está no início ainda. Porque hoje a gente olha a inteligência artificial, né, a gente está com um negocinho aqui que vai transcrever, se tudo der certo, né? Vai transcrever tudo, vai ajudar a gente, mas ainda é o início. Tá literalmente na internet de escada da inteligência artificial. Não, você falou tudo.
a internet de escada da inteligência artificial. Porque o que a gente vê de solução, uau, tá só no começo. Tá. Então, quando você fala que você desenvolver um software que ajuda a pessoa no financeiro dela, tipo, lá atrás era um Excel. Antes era um livro caixa. Entendeu? Hoje, as coisas vão evoluindo. A Yampa, ela é para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Pra qualquer negócio. Tá. Até médias empresas. Tá. Grandes não vão servir, mas até médias. Ainda bem que eu vou estar com vocês depois, porque eu já tenho uma outra ideia maravilhosa aí para linkar com a Yampa. Mas eu acredito, todo mundo tem essa ideia pra criar canhão. Lógico, um negócio que tá andando, acho que ele vai. É muitas ramificações com a inteligência artificial. Depois eu vou contar o in off pra vocês o que a gente tá fazendo. Mas eu acredito muito que é um começo, tá? Que ele já andou pra caramba, mas é um começo que quem souber agora olhar pra isso, lá na frente vai ser um novo milionário, vai ser uma nova pessoa que vai estar, porque as pessoas, elas estão... Você tem uma frase maravilhosa que você vai cantar aqui depois pra gente, eu quero que você grite, vamos cantar pra gente, que é assim, o medo do dinheiro, ou, cara, o julgamento do dinheiro, e eu tive isso, são crenças que eu quebrei, né? Eu fui criado de uma maneira e eu consegui quebrar essas crenças, e eu acho que muito por estar com a Tabata e por procurar sair disso. Que todo mundo que tinha dinheiro não prestava, que ele roubou o dinheiro de alguém, ou que ele fez algo pra alguém, ou que ele deu sorte, ou que... é herança. Mesmo herança, cara, alguém que trabalhou por aquilo e aquele dinheiro, não foi do céu. E o medo do dinheiro. E as pessoas têm esse medo. E a internet em si, o marketing digital, tudo ele veio pra quebrar isso. De que todo mundo pode. Antigamente você via um cara milionário se ele fosse um jogador de futebol. Quantos meninos na rua conseguiriam se tornar um jogador de futebol? Quantos meninos na rua hoje conseguem, tipo, desenvolver algo na internet ou criar um canal de YouTube e dar certo? A gente vai começando a equiparar isso daí. Então, acho que a gente tá nessa onda agora da inteligência artificial, porque aqui é a onda do YouTube. Eu perdi um time no podcast. Perdemos um ano, Perdimos um ano, um time por erro meu e da Tabata. Porque a gente já tinha pensado, vamos montar, e não acreditamos que daria certo, e demoramos. Deveria ter feito. Eu estaria um ano à frente do que eu tô hoje. Só os equipamentos chegaram, eles ficaram 4 meses 4 meses fechado. guardados. Caraca. Então, Falei, ainda não é hora, não é hora, não é hora. Mano, daí deu a segunda leva da pandemia. Se eu tivesse com tudo pronto nessa segunda leva, eu tinha feito assim. Porque as pessoas estavam em casa. O que elas iam fazer? Procurar alguma coisa. Era muito mais fácil de eu fazer as pessoas me assistirem. Então, foi o timezinho. Só que agora, com as outras coisas que estão acontecendo, eu tô entendendo o time das coisas. Mas que pode ter sido bom também. Eu não ter feito antes, porque deu uma amadurecida, uma maturidade melhor aí. E aí, esse ponto que você trouxe, né? O que tem mais com aproveitar a onda e conectar, na viagem para cá, né? Trazendo um pouco dos bastidores, a gente viajou 5h30 para vir até aqui. A gente ainda já vai ter um jatinho logo mais. Então, mas foi uma decisão vir de carro e não de avião, justamente para a gente ter tempo de conversar. Foi ótimo. Porque às vezes a gente não consegue, né? Pô, mas no carro não tem, agora tem tempo. E uma das decisões foi justamente sobre esse surfar a onda. A nossa principal missão e o nosso propósito da ForBlue é criar um mundo onde empreender vale a pena. É por isso que a gente faz tudo o que a gente faz. Quando a gente quer dizer isso, o que a gente quer dizer com isso? Né? Criar um mundo onde empreender vale a pena. Empreender é desafiador demais. É difícil demais. São ideias, é concorrência, é um monte de coisas. Então, a gente sempre fala o seguinte, cara, não adianta você entrar num mercado tão concorrido, tão desgastante, tão complicado, se no final não valer a pena. E o valer a pena envolve dinheiro, envolve dar uma vida melhor para sua família, envolve você colocar seus filhos na melhor escola, de você proporcionar o melhor, de você poder doar para as outras pessoas, enfim, envolve tudo isso. Quando a gente fala disso daqui, que a nossa missão é criar um mundo onde empreender vale a pena, a gente não está falando sobre consultoria, sobre mentoria, nem nada. A gente está falando sobre qualquer solução que vá ajudar as empresas a criar um mundo onde empreender vale a pena. E agora a gente está exatamente nesse momento, uma das decisões que a gente tomou agora no carro, vindo para cá, por isso que eu falei isso, é sobre um novo produto nosso, que vai surfar essa onda da inteligência artificial, que vai ajudar ainda mais as empresas, justamente nas maiores dores delas, que é como aumentar minhas vendas, como ter uma equipe melhor, como melhorar a minha gestão financeira e assim por diante, de uma forma extremamente acessível no sentido da pessoa conseguir usar e tudo mais, e que vai causar um impacto gigantesco.
E o mais louco é que o MVP desse produto já existe, está agora em fase beta. Quando esse podcast for pro ar, provavelmente já vai estar sendo vendido e comercializado. Mas, cara, o retorno de quem já está usando tá absurdo, sabe? Eu não comentei isso para você, cara. Teve um dos clientes que estava totalmente desmotivado. Ele falou, sabe o que me motivou novamente, Alex? Eu falei, e o quê? Tal coisa. Que eu não posso falar ainda, né? Não pode. Agora eu posso falar, porque vai dar até sair no ar, né? O tempo quando que lança? Quando que vai? Esse daqui uma semana. Daqui uma semana. rápido, então. Aqui vai dar uma Uma semana. Por isso que eu Achando tô... que a equipe da ForBlue que demora 6 meses, ó. Viu, equipe? Demora Demora 6 meses pra lançar um episódio, viu, equipe. eu sou a solução, tá? Eu posso te ajudar nisso. Viu? Viu, equipe? O quê? Aí, Eu sou a pronto. solução, eu posso te ajudar nisso, Não, tá? não, eu posso falar que acho que, de qualquer forma, já está testando e a gente vai lançar para uma equipe de clientes e tudo mais, que é o Team for You, que é justamente o seu time treinado por nós, só que via inteligência artificial, com várias outras coisas. Essa é a forma mais simples de explicar, mas vão acontecer várias outras coisas. Você vai abrir isso para os seus clientes primeiro. Já está para um grupo de clientes que a gente está testando e validando um monte de ideias. E daqui exatamente um mês, menos de um mês, a gente vai lançar para um grupo maior de clientes. E aí só depois que a gente lança para o Então vamos pôr um desafio para a equipe da ForBlue. Cria alguma coisa para a gente deixar no link desse episódio depois, como se fosse uma lista de espera ou alguma coisa para poder deixar ali. Se alguém tiver interesse em saber o que é, ter uma landing page simples ali para a pessoa entender o que é esse produto e se ela se sentir interessada, ela criar ali fazer um cadastro e deixar. Então, ó, tá criado, que eu já falei com a minha equipe. Já. Pronto. É bom, né? Que em uma semana daí a gente vai... Uma semana tem prazo, vai, tem prazo. tranquilo. Uma semana dá pra colocar lá, aguardem, entendeu? Aí a próxima vez que a pessoa entrar, é que nesse... Você tá querendo comprar alguma coisa? Se entrar ou no meu Instagram, renan.kaminski, ou do alexander.avalca, ou da ForBlue Oficial, e escrever lá no direct, né? Ou Acordo Podcast, enfim, aí vai receber o link especial. Ótimo. Show, pronto, Adoro. tá vendo? Show. Adoro. Nosso tempo tá chegando ao Não fim. tá, eles não vão embora mais. Não, mas agora a gente vai Até pra... meia-noite, A né? gente vai Até agora meia-noite. pra aquele... Como é que é o nome que vocês dão pra consultoria que vocês não querem vender? O conselho. Então a gente tem um conselho agora. Na verdade, vocês... Eu falei pra pessoa que eu ia deixar isso documentado e vou deixar. Vocês vão participar da primeira experiência do Acordo Podcast, tá? Que vocês vão sair com a gente hoje, né? Então, assim, a gente vai pra um restaurante, então vocês vão poder validar essa nova experiência que o Acordo tá proporcionando para alguns convidados Seletos seletivos que a gente vem pra cá. Maravilha, muito obrigado. Fazer a vinda de vocês valer a pena. Aí eu já deixo a dica pro editor de vídeo, ele junta o corte da dedada, do deu pra mim, e a gente vai sair daqui para uma experiência. Pronto, tá feito. Mano, Quer viralizar? Onde que a gente tá aí, ó. Onde viemos Tá aí. parar? Como que... Só falta vocês fazendo joinha, tipo, depois dizendo foi ótimo. Melhor experiência. Não, mas lá eu pego uma captação, vocês falando, foi a melhor experiência que eu tive. Pronto, aí Valeu a pena. Aí Monta, fecha. valeu a pena. Mas Eu quero dar o espaço se vocês quiserem Dar os presentes pra mandar... Tá aí? Tá aí na agulha? tem aqui, é só levantar. Mandar um beijo pra alguém, um abraço, arrasta pra cima, dá oferta de 85% agora no evento de vocês que vai acontecer. Enfim, o tempo é de vocês, fiquem à vontade. Nossa. Então, para você que acompanhou até aqui, vai lá no direct, @ForBlueOficial ou @renan.kaminski ou @alexander.avalca. Manda lá o Acordo Podcast, alguma coisa boa vai estar lá. Além da lista de espera da inteligência artificial, que, cara, isso vai estar muito massa mesmo. Algum outro presente de curto prazo, a gente já vai disponibilizar lá para todos vocês. Acho que como palavra final, a gente prega muito a profissionalização do negócio. Então, de um lado, a gente tem um mundo cheio de oportunidades, do outro, é uma competição muito grande, né? Porque antigamente era o senhorzinho que abria sua loja, tinha ele, mais 3 lojas na cidade dele e era isso. Hoje o sujeito está na mão do celular, ele está comprando do cara que está do outro lado do país e não está comprando na loja que está do lado dele, né? E aí você tem toda uma nova geração de jovens entrando no mercado online, enfim.
o jogo ele fica cada vez mais complexo. Eu não conheço ninguém, mas ninguém. Pensa nos maiores players de mercado, o cara que ganhou o capacete lá da Hotmart, qualquer um. Não tem ninguém que fala, nossa, a cada ano que passa tá mais fácil. A cada ano que passa eu estou trabalhando menos. A cada ano que passa tá mais simples de faturar mais e lucrar mais. Não tem, gente. Tá todo mundo ferrado. Tá todo mundo lascado. Cada ano fica mais complexo o jogo. E se o jogo é mais complexo, no final do dia, no final do mês, no final do ano, quem ganha o jogo são os profissionais. Em qualquer esporte e nos negócios não é diferente. Quem ganha o jogo são os profissionais. E o nome do jogo de todos nós é o jogo da gestão, é o jogo dos negócios. Então você pode ter um ótimo produto, que se ninguém ficar sabendo, não adianta nada, se não tiver marketing e vendas. Você pode ter um ótimo marketing e vendas, que se o teu financeiro estiver furado, não adianta nada, porque não vai lucrar. Você pode ter um ótimo marketing e vendas, o financeiro forte, mas se a tua equipe estiver toda zoada, perdida, não adianta, vai desmoronar tudo. Então, no final dos contos, o jogo é a gestão. E a gente, por mais chato que seja, vai ter que encarar isso de frente. Porque a médio e longo prazo, quem performa, quem continua performando, quem continua crescendo, quem continua lucrando, são os profissionais, são os que assumem a gestão do negócio. Então, não é só o produto, não é só o serviço, mas é ser um gestor melhor, é ser um empresário melhor. Não tem outro caminho. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, vai vir uma onda, vai vir um concorrente, vai vir alguma coisa que vai te derrubar, porque você estava com toda uma base que não era sólida. Você estava com uma base frágil, logo você foi arrastado. A gente viu muito isso na pandemia, né? Negócios que pareciam super sólidos, né? Quando veio, derreteram. Viu que... Sabe aquela coisa... quando a maré baixou, né? Quando as coisas ficaram mais escassas, viu quem que estava peladão lá debaixo d'água. Ou seja, estava sem estrutura nenhuma, né? E isso, inevitavelmente, não precisa ser uma pandemia, mas às vezes uma pequena crise, um mês, 2 meses, que foram ruins de vendas, aí o sujeito não tem mais dinheiro. Mas como assim não tem mais dinheiro? O que aconteceu com todos os ótimos meses que foram bem de vendas? Ah, não, mas é que veja bem. E o veja bem não paga as contas, né? Então, no final dos contos, a gente precisa ter uma gestão melhor. E é legal você falar dessa maneira, que eu acabei de tomar uma bronca do meu queridíssimo diretor, produtor, e que é essa falta de gestão, às vezes. A gente estava tão empolgado em vocês virem, que antes eu não fiz uma pergunta para vocês e vou fazer aqui, vocês podem ser total... falar sim ou não. Eu bolei um quadro nesse programa que chama Convidado Convida. Todo mundo não brinca que tem um negócio lá, convidado não convida. Eu bolei aqui, alguma coisa e eu ia ter falado para vocês antes. Se ok para vocês, tudo bem, se não, não tem problema. Eu tô pedindo pros convidados que vêm aqui pensar em alguém e mandar um áudio no meio do episódio para alguém que deveria vir aqui participar do Acordo Podcast. Você não fala o nome da pessoa, você não expõe ninguém. Você fala fulano, e aí meu amigo, amiga, qualquer um, e manda um áudio. Tô aqui participando do Acordo Podcast e eu acho que faria muito sentido para você participar desse podcast. Eu deveria ter combinado isso com vocês antes, eu sempre pergunto para vocês pensarem em alguém. Joguei vocês na poeira. Aquele checklist. Faltou básico, mas se vocês pensarem em alguém até o final desse episódio, você fala assim, vou mandar. E a gente manda esse áudio. E a gente deixa isso aqui, ó, tá rodando Muito aqui. A gente não fala quem é. As pessoas vão ver você mandando áudio. Você não fala quem é, e depois você não me fala quem é também. Se a pessoa topar, aí você me passa, ela dá uma autorização, eu entro em contato com ela, e aí depois a gente vai fazer esse link. No episódio, fala assim, quem indicou, a gente vai fazer o link. E caso a pessoa não tope, eu não tenho ninguém vai ficar sabendo quem é. E pra vocês pensar, um presentinho pra cada um. Né? Gênios. Gênios. Uma pomada, já que vocês têm um cabelo bonito, arrumado. Podia ter dado antes, né? Que eu já dava uma pomada, cara. Uma do mesmo jeito que eu juba. esqueci de combinar, a pomada podia ter dado antes. Tá? Obrigado. Você quer fazer mais algum adendo enquanto o coleguinha ali vai pensando no alvo dele? Eu tenho, só meu Vocês celular deixaram ficou pros lá minutos fora. finais Se o aqui Murilo pensar pegar um meu negócio celular lá, eu Boa. mando sem problema. Cara, eu quero... Tá do lado da carteira de cripto dele, ali fora. Só pega o celular, a carteira de cripto não. Pode trazer a carteira junto, não tem problema. Mas eu queria agradecer o convite, o bate-papo, foi bem bacana, bem tirando a dedada, mas todo o restante foi bem bacana. E eu queria finalizar com um discurso de, primeiro, mandar um beijo para minha esposa e para as minhas filhas. Estou aqui no Acordo
mas vocês vão entender o porquê que eu tô mandando um beijo para elas. Porque quando a gente fala sobre... Pera. Aqui. Você faz isso, depois eu vou ter que fazer também, porque isso você dá problema ferrou. em Aí casa. você faz filha da também. puta. Mas aí aí, você faz. mas aí Faz. qual que é o problema? Muito obrigado. Mas aí qual que é o problema? Vocês vão ver que o você só programa vai da fazer por causa de Xuxa, mim. isso aqui? Então, é o programa da Xuxa. Um beijo pro meu pai e pra minha mãe, especialmente pra você. Amores da minha vida, Mariane, Marina e Sofia. Mua! Tudo que eu faço é por vocês. E eu quero finalizar justamente trazendo o porquê a gente empreende, o porquê a gente tem a missão de criar um mundo onde empreender vale a pena. Você provavelmente empreende alguns há muito tempo, outros há pouco tempo, mas sempre ouviu que empreender é desafiador, é difícil e que é não ter férias, é não ter dinheiro, é não ter tempo para a família e que é assim, que a gente escuta isso o tempo todo. E o que a gente faz lá na ForBlue e o que eu trago de mensagem para minha vida é que é possível sim você empreender, crescer e ao mesmo tempo estar com a sua família. Então, hoje a nossa empresa cresce pra caramba ao longo do tempo. A gente é sócio de uma outra empresa, o Yampa, que cresce ao longo do tempo. E, cara, eu almoço todo santo dia com a minha família. Eu levo a minha filha na fisioterapia toda semana, porque ela precisa. E se não for assim, não valeria a pena. Então, eu quero trazer para você que, às vezes, você está passando numa situação complicada, mas entenda que se você profissionalizar a sua gestão e tiver a consciência de que é possível, sim, ter uma empresa que... cara, cresce e que ao mesmo tempo você tem liberdade para estar com a sua família e assim por diante, para mim esse bate-papo já está pago e já valeu a vinda até cá. E se você quiser ajuda para isso, a ForBlue vai te ajudar da melhor maneira possível. Mas entender que é possível sim você ter esse equilíbrio de vida. Eu não abro mão de almoçar com a Tabata e com o Murilo. Eu tento ao máximo. Só quando acontece alguma coisa, eles têm e depois de que tudo passou na nossa vida, o que eu faço é por eles. Então a gente tem que entender isso, né? Já deixa você falar pro sua mulher, só você vai apanhar. Mas a gente faz por eles e às vezes o empreendedor não entende isso, mas isso tem que ficar claro para sua família, porque às vezes você tem ali um momento que você vai se sacrificar um pouco mais, você vai se dedicar um pouco mais à sua gestão, ao seu negócio. E hoje eu sou um cara que não falo, todo mundo pergunta, eu me considero um cara de sucesso, e não é financeiramente. Porque financeiramente você pode ter dinheiro hoje e amanhã não tem mais nada. Mas eu tenho uma família. E quantas pessoas não gostariam de trabalhar com a família? Pô, hoje eu tô sentado com a minha esposa, gravando um episódio com vocês. Trabalhando. Trabalhando com meu filho operando, que é a história que ele viu a dificuldade que eu tinha de alguém para fazer isso com responsabilidade. Ele falou, pai, eu topo, eu faço. Entendeu? Ele assumiu isso de ele querer fazer e ele leva isso a sério. Então, quando a gente chega pro empreendedor e ele consegue só passar isso, só muda essa chave. Que eu acho que a vida da pessoa ela começa. E a ForBlue tá aí para ajudar você nisso. Nossa. Bom, volta pra ele. Não, você falando agora, você vê que assim, faz 20 minutos que a gente tá para finalizar o episódio, né? Ele não finaliza, que vai engatando. Mas tem uma coisa que eu peco muito em relação à família. A gente não tem sociedade familiar, né? Minha esposa já prestou serviço pra gente, mas não trabalha na ForBlue, assim como a esposa do Alex. Mas eu, pessoalmente, peco muito nesse alinhamento, do tipo, amor, essa semana o bicho tá pegando. Tipo, essa semana, cara, eu preciso do teu apoio, eu preciso da tua ajuda, que eu tô ferradaço e é importante, mas semana que vem... Então, isso é uma coisa que eu já melhorei, tá? Do meu lado já melhorei, do outro lado dela ela já melhorou de entender isso, porque por mais que não seja uma sociedade familiar, a família é uma sociedade, né? Então, do mesmo jeito que ela precisa do meu apoio, beijo, meu amor, te amo, Matiza, Micael, meu filho, né? Programa da Xuxa, tem que mandar um beijo para todo mundo. Faltou esse alinhamento no checklist também. Faltou. É uma sociedade familiar, do mesmo jeito que ela precisa do meu apoio, eu preciso do apoio dela. E muitas vezes a gente se peca pelo... É óbvio, né? Pô, é semana de lançamento, cara. Tem aula de noite, tem aula assim, e aí o pitch, e aí abre o carrinho. É semana que tá pegada, mas é óbvio para mim, né? Não é óbvio para ela. Então, às vezes, para quem não tá na sociedade familiar, cara, tem que ter uma comunicação clara, porque vão ter momentos de tranquilidade, que você vai estar de férias, e vão ter momentos que você tá ferrado, lascado e, bicho pegando. E eu me pego muitas vezes pecando nessa comunicação, sabe? Então, a última dica familiar talvez tem alguém do seu lado, alguém que você ama muito, se comunica com essa pessoa, porque a coisa fica mais fácil.
Antes de vocês mandarem aí os áudios Ela intimou, né? pros Tipo, seus respectivos alvos, daí eles mandam pra eles mesmos, né? mandar um Fake. pro outro. Pode acontecer, né? Não é o que a gente espera, mas pode acontecer. Eu quero enfatizar aqui que vocês têm uma bagagem imensa, um know-how. Estão em mesas que pessoas que podem estar acompanhando nem sabem. A gente poderia ter ido com mais profundidade, com muito mais técnica, para a gente abocanhar empresas maiores, mais sólidas e muito mais. Mas eu optei por ser muito mais simplista neste podcast, para a gente ter um alcance das pessoas olharem para si, para o negócio delas e conseguirem entender que elas podem ter ajuda, desde que elas estendam a mão, que elas peçam. Então, eu quero agradecer vocês estarem aqui e terem me permitido ser um pouco mais superficial, mas para entrar mais na linguagem de que as pessoas, qualquer uma, alcance, para a gente não ficar também só se balizando, e a gente pode marcar um outro episódio para a gente falar apenas com pessoas dos milhões, mas acho que o de hoje a gente tinha que ter essa missão aí para acalmar o coração das pessoas e fazer elas se moverem a pedir a ajuda aí de quem entende do assunto, tá? Bom demais. Eu vou já escolher Meu alvo, aqui. um alvo. Eu vou mandar um vídeo pra ele, pode ser? Pode. O que você Vou quiser. mandar aqui, Renan. Pera aí. Deixa eu ver se não é o mesmo, né? Vai que é o mesmo. Não. Fala, seu lindinho. Cara, acabei de ser hackeado no sistema. Eu tô gravando podcast, o Alex aqui, o pessoal. E, mano, eles são gênios, porque eles pegaram ao vivo aqui e falaram: pô, eu quero que você indique alguém pra vir no podcast. Quem que você pode indicar? Aí, ao vivo, é aquela coisa, né? Você nunca diz não. Qualquer coisa que eles pedirem, a gente fala assim: ah, dá presente pra galera, dá presente, dá desconto. Aí eu pensei em você. Eu não posso falar seu nome, porque você pode aceitar ou não, mas é aqui em Atibaia, tá? É longe pra mim também, filha da puta. Então, bora nessa. Vale muito a pena o papo. E reza a lenda que eles pagam cerveja, tem cervejinha aqui, e pagam jantar. Então, se não for pelo podcast, que se venha pra comer e bate Pra comer, tá ótimo Tá já. bom? Então, ó, Vem. podcast rodando. Gênios, faz isso no teu podcast também. Eu peguei essa sacada pra mim. Indica a galera. Bora, beijo. Pronto. Nossa, os caras estão cada vez melhor, né, meu? Eu ia mandar áudio. Agora eu vou mandar um vídeo, pô. Já teve chamada de filha da puta, eu falei, tá mandando um vídeo pra sogra, né? Convidando a sogra Tá pro mandando um pro podcast. outro. Não, Tá não mandando vi um que pro outro. não. Você não viu que chegou ali, Peps? É um grupo que eles têm. É um grupo do... Ó, esse aqui é o grupo do quando tiver merda, a gente manda nesse grupo aqui. Aê, tudo bem com você? Faz tá? vídeo fingindo que é vídeo e tal. Pô, beleza, né? Vamos lá. Fala, meu cara, tudo bom? Ó, tô aqui no podcast O Acordo. Não vou mostrar esse aqui, não. Vou mostrar assim, vai. Ó, o Renan aqui tá junto comigo. E, cara, eles fizeram uma coisa muito boa. Estamos finalizando o nosso podcast. Eles falaram assim, quem vocês acham que devia estar nesta mesa aqui para compartilhar também sua bagagem e assim por diante? E eu tô indicando você, tá? E eu acho que você devia estar aqui. Aqui também. Eu acho que você ia contribuir muito para todo mundo que tá assistindo também, tá bom? Fica o convite. Não vou falar seu nome, porque eles falaram que é só para dar o nome depois que aceitar mesmo. Mas depois eu passo mais informações e vale a pena, beleza? Aguardo o seu retorno aqui. Valeu, meu caro. Abraço. E digo mais, hein? A gente sempre tem uma frase que é: não confie em mentores que não têm mentores. Esse aqui foi um mentor meu, tá? Então, pô. Nossa! Eu espero que dê bom. Mas- Espero que dê bom. Por mais que às vezes não foi planejado, mas a gente sempre comenta. Hoje total esqueceu, a gente comenta antes, mas pra também fica essa. Mesmo comentando, fica essa naturalidade. A única mudança que faz, eu vou fazer a pergunta. Porque se a pessoa falar pra mim, eu não quero, eu vou fazer. Entendeu? Eu vou deixar ela ensaiar justo, vou porque eu já tinha avisado. Mas eu falo de falar antes pra pessoa pensar em quem mandar, não pegar assim a toque de caixa. Porque Mas o que a vocês- gente quer é que vocês pensem que faça sentido pra alguém que já tá acostumado, né? Porque às vezes, dependendo do momento, pode pegar com a calça curta. E eu peguei essas ideias e eu vi outros programas de fora fazendo algo parecido, tá? Isso veio, depois eu te falo de onde veio essa ideia
brilhante que não é minha, mas eu adaptei ela. Mas eu levei pro final, eu vi as pessoas fazendo meio que no começo. No começo vira uma obrigação. No final, tipo, você vai ver se você gostou de estar participando, se foi legal, se a condução foi boa, como foi. Então você vai pensar em alguém. No começo, você já vai falar, deixa eu mandar pra esse Zé Goiaba aqui mesmo. Você pode até cancelar o vídeo, né? Falar, putz, não vale a pena. Ah, mas eu não quero saber quem foi. Porque se eles que apagaram o vídeo, não mandou pra ninguém... Não, é porque às vezes até pra nossa expectativa, sabe? Tipo, e ansiedade. Nem precisa falar, às vezes você vira e fala assim, é o Tonico e Tinoco. Não é, enfim, mas a gente fala, poxa, será que vai aceitar? Daí eu prefiro não faz saber. o grilo, de repente não aceitou, entendeu? Pode Mas acontecer. Obrigado por vocês estarem aqui mesmo. Foi assim, tipo... Eu tinha assistido a sua palestra, o Alex ainda não conhecia, né? Mas é bom ter pessoas boas sentadas nessa mesa. Porque eu falo pra Tabata, aqui, desde que a gente criou, é 80% vocês, 20% a gente. Eu quero levar mais conhecimento pras pessoas. Eu não quero ser famoso. Se eu ficar, vai ser só consequência do trabalho que eu estou realizando, eu e a Tabata. Mas a nossa ideia, desde que criamos o canal, é ajudar pessoas. E toda empresa ajuda pessoas. Então, o dia que o cara entender que a empresa dele está ajudando alguém e não é só pelo dinheiro, você está sendo pago por algo que você está fazendo, que é a parte da mentoria que eu não entendia. E hoje, cara, quanto mais dinheiro eu tiver, mais mentores eu vou ter. E quanto mais eu puder escalar em mentorias, eu vou estar em mentorias mais altas, porque eu sei que o network e o conhecimento que você pega ali, cara, você não pega numa faculdade, vamos assim dizer. É jogar outro jogo. É uma frase do Zig Ziglar, é um cara muito antigo dos Estados Unidos, guru de vendas das antigas, e ele fala assim, você pode ter todo o sucesso que você quer no mundo, contanto que você ajude pessoas o suficiente a alcançarem o sucesso delas. Ou seja, se a gente só está focando no financeiro, só no sucesso financeiro, não vai rolar. Mas se eu ajudar pessoas o suficiente a terem o que elas querem, seja lá o que for que eu venda, e terem o sucesso delas, eu também vou ter o meu sucesso. Então é exatamente isso que você falou, expandir essa prosperidade, que essa prosperidade vai voltar pra gente. É isso. E você, meu bem, dá seu recado? Bom, acredito que em algum momento aqui desse episódio passou um QR Code falando sobre a minha mentoria do podcast. Então, se você é especialista e quer entender o jogo de como ganhar tempo, autoridade e faturar mais através do podcast, você pode vir falar comigo. Você vai preencher aí a aplicação, eu ou minha equipe vamos entrar em contato com você. Quero agradecer demais. Valeu por você ter me dado atenção, né, lá na palestra do Vitor. Vitor Damasio, Beijo, muito Vitor. obrigado. Veio muito bem referenciado. Aí eu virei e falei assim, não, eu vou encher o saco para eles virem, e vieram. E obrigado demais. É muito satisfatório para mim e para minha audiência, pode ter certeza disso. E não esqueçam de seguir o Instagram do O Acordo Podcast, tá bom? Episódios no ar todas as quintas às 19h30. E você, meu bem? Eu tô no arroba Dan Contesini lá, mas eu sou sempre que tomando uma Vila Bira. Hoje eu não tô, mas às vezes pode ser que ninguém sabia o que eu tava tomando, né? Então a gente também não precisa. O pessoal viu a coquinha. Que coquinha passando, que viu? Coquinha Não viu passando. nada. Você que falou, agora todo mundo vai voltar o vídeo pra ver. Ninguém tinha reparado. É bom, aí dá duas visualizações, conta. Não O dá. YouTube, Vídeo e manda um o YouTube, print o YouTube monetiza a gente. Assista 10 vezes. Eu tô lá no arroba Dan Contesini, me acha lá, que tem conteúdo bastante do podcast lá. É isso. Filho, obrigado mais uma vez. Muito obrigado a Meninos. vocês. Valeu, obrigado a vocês. E Ótimo. vamos lá, e até a próxima. Até a próxima. E seja bem próxima. Bem, tchau, tchau. Valeu, gente.